Pedro Rossi, Juliane Furno, Juliane do Rio de Janeiro, dos nossos estúdios. Nosso estúdio não está na casa dela, mas tem um estúdio ali montado. E o Pedro Rossi aqui em São Paulo, nos estúdios do ICL. Boa noite para os dois. Vamos começar pelo Rio de Janeiro, né? Vamos ser cavaleiro aqui. Juliane, boa noite. Como é que você está? Obrigado por estar participando dessa aula. Passo para você dar o primeiro salve para todo mundo aqui que está nos assistindo. Olá, boa noite, Eduardo, boa noite, Pedro, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Eu queria muito estar aí com vocês em São Paulo, infelizmente estou aqui um pouco mais distante, mas ainda muito próxima, né? E muito contente de participar desse momento para falar de coisas tão importantes, principalmente a proposta dessa aula, né? Desconstruir esses mitos que fundamentam a teoria econômica, o jornalismo econômico, e são fundamentais a gente entender para poder participar da vida pública. Maravilha! E quer um bom uso do chat pelos próximos 3 minutos, que é o tempo que o Pedro vai se apresentar aqui. Ontem foi aniversário da Juliane. Então, ó, todo mundo, parabéns, felicidades. Então, ó, todo mundo agora, um bom uso do chat é dar parabéns para a Ju aqui, que fez festa, está em festa aqui, e no meio desse fim de semana de festa está aqui dando aula com a gente. É muito carinho pela comunidade. Pedro, meu querido violeiro, meu querido mestre do cavaquinho, economista, o cara de multitalentos, boa noite, cara. Boa noite, Eduardo, boa noite, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse domingo maravilhoso. Primeiro porque sempre que eu estou contigo, Eduardo, eu aprendo um monte de coisa. Tu é o mestre da comunicação, o cara que transpassa o conhecimento e consegue traduzir coisas de uma maneira fantástica. Depois que é um prazer também trazer o nosso livro para essa discussão, né, para esse debate, para esse público. E é um livro que a gente fez com muito carinho. Um livro que, no fundo, é um acúmulo de muita discussão durante muito tempo, de muitas aulas, de muitas palestras, de cursos, que a gente foi tentando manejar ali o discurso para traduzir as questões econômicas de uma maneira mais simples. Eu acho que esse é um objetivo dessa aula, ou seja, trazer os mitos, ou seja, mostrar o espantalho, aquilo que a gente ouve todo dia, né, aquilo que está na boca dos jornalistas da grande mídia, aquilo que virou quase que um senso comum na nossa cabeça. E mostrar o outro lado, ou seja, desmontar os mitos. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu espero que todo mundo que esteja assistindo goste da nossa conversa aqui. E mostra o livro para a galera, mostra o livro. O livro é lindo, ele é todo ilustrado, mostra ali para a câmera, isso. E, aliás, hoje, naqueles 20 minutos que eu vou apresentar aqui para vocês o CL, tem uma surpresa relacionada a esse livro. Então, vocês se preparem aí. Ao longo da aula, a gente vai mostrar várias imagens também aqui. O negócio está super bacana hoje, está super bonito, cheio de surpresinhas aqui. Mas vamos ao que interessa, vamos começar a aula. Eu sugiro que vocês ou peguem uma que é das antigas, né, que nem eu, minhas filhas que falam, das antigas, papai, porque elas ficam me zoando, minhas filhas são paulistas, né? Meu filho é paulista também, mas não me zoa, minhas filhas que me zoam mais. E eu sou carioca, então ela fala, pai, cuidado com as quinas, ela fala, porque eu falo para elas isso, né? Então vocês que são das antigas, pegam um papel e uma caneta para anotar, porque vale a pena anotar. Você que é mais moderno, pega ali o seu bloco de notas no computador, no celular, deixa ele ligadinho aí, porque vale a pena anotar assim, as coisas que chamam mais atenção ao longo da aula. Mas vamos lá, que está todo mundo aqui para ter essa aula. Temos aqui já quase 10 mil pessoas nos assistindo. Se você puder, enfim, se você é novo aqui no canal, clica para se inscrever aqui no canal, que a gente sempre tem esses eventos abertos, gratuitos, democráticos, para todo mundo participar, tudo financiado aqui pelas pessoas que fazem os nossos cursos de aprofundamento. Então, já o nosso agradecimento, porque eles que proporcionam essas aulas abertas e gratuitas para todo mundo. Então, se inscreve aqui no canal, se você está no Facebook, dá um compartilhamento. E vamos começar a aula, vamos lá, vamos ver qual o primeiro mito que a gente vai derrubar hoje com Juliane Furno e Pedro Rossi. Coloca aí o primeiro mito. Mito 1. Meritocracia. A fábula que justifica desigualdades. Quem nunca ouviu falar, quem nunca ouviu um amigo, vou falar até mais, o chefe na empresa falando o seguinte, olha só,
eu não sou nem da direita nem da esquerda. Eu sou a favor da meritocracia. Quem nunca, eu duvido que você nunca tenha ouvido. E difícil, né? Difícil você chegar para o cara e falar, não, eu sou contra, porque eu não acho que ninguém deva ser premiado pelo seu mérito. Fica parecendo ser doido se você fala contra. E aí, em cima desse discurso de meritocracia, né, várias pessoas justificam o mundo onde a gente está, dizendo que é isso aí mesmo, que aí o cara vai ter um estímulo para poder ficar rico, desde que ele seja muito bom, e isso vai fazer todo mundo viver no mundo melhor. Mas será que a meritocracia ela é o que nos guia como modelo de sociedade, como modelo econômico? Quem vai falar não sou eu, vão ser os nossos professores. Quem vai começar com essa? Ju ou Pedro? Vamos lá. Posso começar e o Boa. Pedro me complementa. Veja, esse tema, ele não é propriamente dito um tema da economia, né? Como os economistas normalmente não passam pelo debate da meritocracia. O tema propriamente econômico é o déficit público, é a política monetária, mas a gente fez questão, inclusive pela análise, de que a economia não é uma coisa separada da sociedade, é uma ciência interdisciplinar, de trazer esse tema. Porque pouca gente sabe, ou poucas vezes a gente faz uma reflexão de que esse mito da meritocracia, embora não seja exatamente da economia, ele tem uma sustentação que vem da teoria econômica. Então, o que está por trás desse mito é algo que tem a ver com economia, que tem a ver com uma concepção de economia. E essa concepção é a seguinte: a sociedade capitalista, assim como as sociedades anteriores ao capitalismo, elas precisam, para se reproduzir, justificarem a desigualdade. Veja, o que veio antes do capitalismo? Tinha lá o feudalismo, que era baseado num governo monárquico, em que existia uma justificativa para aquela desigualdade. Por que uns eram ricos, outros eram pobres? Por que uns eram reis e outros eram servos? A justificativa era uma coisa meio religiosa, né? Quem tem o sangue nobre, o sangue azul, um pouco porque Deus quis, os reis são a encarnação da vocação divina na terra, assim como o modo de produção anterior até o feudalismo, o escravismo. O escravo é aquele que tem menos aptidão para garantir o seu espaço vital, é aquele que perde uma guerra, é aquele que tem uma cor de pele distinta. Enfim, toda a sociedade mobiliza um mito, que é um mito que as pessoas acreditam que justifica por que a sociedade é desigual. O capitalismo também tem o seu mito. Ele vai evoluir em termos de não ter mais um mito religioso, mas ele tem um mito econômico, que é o mito da meritocracia. E esse mito está fundamentado na ciência econômica porque ela concebe a sociedade, a ciência econômica tradicional, concebe a sociedade como se todo mundo estivesse concorrendo com todo mundo em iguais condições. E tem algo que é neutro, né, que não tem lado, que arbitra essa competição, que é o mercado. O mercado é um juiz neutro e ele vai arbitrar os vencedores e os perdedores, a partir do mérito, do esforço, da produção de cada um. Se existe essa justificativa de que existe algo que é o mercado, que é neutro, e que é o mercado que dá a cada um aquilo que cada um merece, a desigualdade ela até pode ser vista por alguns como um problema, mas não como uma injustiça. Assim como a pobreza. A pobreza também, é chato, né? Ver gente ali pedindo dinheiro, dormindo na rua, as pessoas se incomodam. Mas não é injusto, porque provavelmente aquela pessoa que está numa situação de pobreza não se esforçou o suficiente, não contribuiu o suficiente, logo o mercado não entregou para ela tudo aquilo que ela merecia. Mas tem outros, inclusive, que vão dizer que a desigualdade nem é que é um problema, mas não é injusto, como é até um motor, como até é bom que tenha desigualdade, porque o mercado dá coisas e rendimentos diferentes para cada pessoa, conforme o mérito e o esforço de cada um, que a desigualdade ajuda no bem-estar geral. Então, porque tem desigualdade, tem gente querendo se dar melhor, se dar bem na vida, e por isso vai ser mais produtivo, produzir mais coisas que vão contribuir para o bem-estar geral. Então, a gente quer dialogar em termos econômicos. E a meritocracia, para passar para o Pedro, ela tem duas formas principais de ser pensada, né, do ponto de vista do capital e do ponto de vista do lugar de partida, mas ela está fundamentada nessa ideia de que tem um juiz neutro. Então, a desigualdade não é injusto,
embora a gente pode não gostar. Ela faz parte do livre jogo da competição. Olha que interessante, olha que interessante. A desigualdade, ela pode ser incômoda, né? Então, a gente olhar ali, por exemplo, aqui perto, no Morumbi, tem aquela famosa foto do prédio, né, cheio de varandas com piscinas dentro da varanda, e logo embaixo você tem ali Paraisópolis, pessoas que não têm a infraestrutura básica oferecida pelo Estado, né? O lugar onde os correios não entregam coisas às vezes, onde os aplicativos não vão entregar coisas. E um do lado do outro. A gente está falando de 50 metros, não está falando nem de 1 quilômetro, 50 metros um do outro. É incômodo. Mas o que a Ju está falando é o seguinte, o mito da meritocracia é o seguinte, é incômodo, mas não é injusto. Só que ele vai além. Ele fala assim, não só ele não é injusto, como existe até um lado positivo. Isso é um mito, tá? Existe um lado positivo, que isso vai fazer com que todo mundo que está no lado ruim da desigualdade, ele tenha um estímulo para poder morar num apartamento de piscina. E aí esse cara vai trabalhar muito e todo mundo vai se beneficiar com isso. Ou seja, é algo que é incômodo, mas não é necessariamente injusto. Ele até diz que não é injusto e tem um lado positivo. Isso é o que diz o mito da meritocracia. Pedro, está contigo. Perfeito. E nós vamos desmontar esse mito, tá? Com 2 argumentos que a gente vai dar daqui a pouquinho. Tá? Mas antes eu queria explorar um pouquinho mais isso que a Juliane falou, do jogo da concorrência entre as pessoas, né? O que é a meritocracia, no fundo? É a filosofia que naturaliza a desigualdade, naturaliza a pobreza numa sociedade como a que a gente está. Ou seja, faz o rico dormir tranquilo. É muito mais fácil o rico ser rico numa ideologia meritocrática do que numa ideologia aristocrática, por exemplo. Porque a aristocracia é isso. A minha posição social depende do que eu herdei, da hereditariedade que me foi posta. Então, a minha classe social é determinada desde que eu nasci, certo? E isso causa incômodo. O pobre fala, pô, mas como é que é esse negócio? Agora, a meritocracia não. Ela associa a sua posição social, ou seja, a sua riqueza ao seu talento, ao seu mérito. Então, o rico vai dormir e fala, pô, eu mereço o que eu tenho aqui. Dormir de consciência limpa. Isso. E o pobre vai dormir culpado. Né? Ou seja, eu tenho que me esforçar mais, né? eu tenho que fazer mais, eu tenho que trabalhar mais, trabalhar 14 horas, como o outro disse. Ou seja, e aí a meritocracia ela vai disseminando, naturalizando essas relações desiguais e ainda aponta para uma retórica da ascensão, ou seja, se você quiser, você consegue. Aí mostra aqueles casos que acontece um em cada milhão, do sujeito que é pobre vira rico, né? Tá vendo? Você consegue, com esforço, com talento, com mérito, você consegue chegar lá. E, no fundo, você vai naturalizando essa história de que a sociedade é natural, que a desigualdade ela é um motor desse jogo da concorrência entre as pessoas, que é isso, o mercado é o juiz justo, que vai dar para você o que você merece. Se você é pobre, então o problema é seu, você não mereceu. Se você é desempregado, o problema é seu. Você naturaliza também... Não era bom o suficiente, se fosse bom, alguém te empregava. Exatamente. Ou seja, é uma naturalização da desigualdade, da pobreza e da riqueza. Ou seja, é normal. Tudo que acontece aí é normal. O salário do CEO, do bilionário, reflete aquilo que ele entrega para a sociedade. E a teoria econômica, Edu, ela tem por detrás todo um arcabouço metodológico que justifica isso. Eu poderia entrar nos termos técnicos, não vou, mas, por exemplo, que o rendimento das pessoas é igual à sua produtividade marginal, ou seja, no fundo, o que a teoria econômica está dizendo é que o salário de alguém reflete o que essa pessoa contribui para a sociedade. Como se o mercado conseguisse calibrar exatamente a sua contribuição e naturalizar-se o que você ganha conforme aquilo que você está contribuindo. Né? Ou seja, a teoria econômica, ela, no fundo, é quem faz o rico dormir tranquilo e que naturaliza essa sociedade desigual que a gente tem. Então, os economistas são responsáveis pela difusão e pela consistência, pela base teórica da ideologia meritocrática. Ou seja, os economistas que defendem isso são o travesseiro do rico da Faria Lima. Perfeito. Travesseiro de plumas, para ele poder dormir tranquilo. Ele dorme com a cabeça ali no economista que diz que a sociedade... E aí o seguinte, já que o mercado é um juiz justo, vamos cada vez mais fazer com que o mercado seja livre, né? Que o mercado seja o arbitrador,
que o mercado seja quem decide quem merece e quem não merece. Mas eu quero ver tu quebrar isso. Tem uma imagem, não tem? Então vamos lá, vamos quebrar com... Essa aí é a meritocracia, ó, que faz o rico dormir tranquilo, uma imagem que está no nosso livro. Linda imagem ilustrada pela Gazetinha da Guanabara. E aí, vamos quebrar esses mitos. Vamos para o primeiro mito, para a primeira crítica à meritocracia. Pode passar a imagem. Essa segunda imagem também é uma imagem que está descrevendo ali esse jogo da concorrência e como que o rico se sente tranquilo ali. Passa para a próxima. E joga aqui no telão aqui também. Vamos lá, joga no telão. Isso. A primeira crítica à meritocracia é uma crítica mais disseminada. A segunda crítica a gente nunca ouviu em lugar nenhum e está no nosso livro bem descrito, tá? A primeira crítica é o seguinte: não dá para falar de meritocracia se o ponto de partida é diferente. Ou seja, uma criança que nasce numa favela, que tem assistência de saúde pior, que tem problema de saneamento na casa onde mora, que tem problema de violência, que a educação é pior, que vai ter que trabalhar depois da escola para cuidar dos irmãos, para ajudar a família, que tem problema de desemprego na família, que tem menos renda, que tem uma alimentação pior, que não tem acesso à cultura, a lazer. Essa criança vai competir com uma outra criança que nasce numa família rica, que tem acesso a tudo do bom e do melhor, que tem tempo livre, que vai fazer intercâmbio no exterior. Ou seja, e que fala a linguagem da elite. Né? Porque essa coisa do mercado é um juiz justo não é justo, porque o mercado ele traz os valores morais da elite. Então ele vai julgar você pela cor da sua pele, pela forma como você se expressa. Boa. Pelas suas gírias, pelo seu CEP. Exatamente. Ou seja, pela forma como você se veste. A forma ele que decide o que é o padrão de potencialmente de sucesso. Exatamente. Ou seja, você já está associado ao sucesso pela sua aparência, por de onde você veio, pelas suas origens. Então, se eu tenho esse ponto de partida diferente, eu não tenho como ter a meritocracia, certo? Então, veja, eu teria que nivelar o campo de jogo. Hoje uma coisa, vamos fazer assim, vamos decidir quem merece ter sucesso ou não. A gente vai fazer uma corrida em Interlagos lá. Uma volta, ver quem chega na frente. Eu estou de Fusca, você está de Ferrari. Essa é a meritocracia que tem hoje em dia. Essa é a meritocracia. Tá bom. E o curioso, Eduardo, é que se a gente quiser mesmo igualdade de oportunidade, nivelar esse campo de jogo, como a gente está falando, a gente teria que ter mais políticas públicas, mais Estado, mais gasto social e não menos, como eles argumentam. Porque, veja, essa criança pobre precisaria de mais saúde, de mais saneamento, de mais segurança na comunidade. E quem oferece isso é o Estado. É o Estado, de mais renda para os pais, de mais cultura, de mais lazer, né? De poder, de fato, ter uma infância de verdade, de não precisar trabalhar depois da aula, de fazer um curso de inglês, de aprender inglês na escola. E só para você entender, você que está em casa, por que quem oferece isso é o Estado? Você pode falar, não, mas quem oferece isso é o mercado, a iniciativa privada. Mas aí quem tem menos consegue comprar um de menos qualidade. Dentro da sua cabeça, né, de mercado, né? Eu estou entrando dentro dessa lógica. Então, na lógica de mercado, em que o mercado vai oferecer a cultura, o mercado vai oferecer o ensino, o mercado... Um tem 100, o outro tem 1 milhão. O que tem 100 vai comprar um ensino que não é igual ao de 1 milhão, entendendo que o mercado funciona. Ou seja, dentro da teoria de mercado, o que tem 100 vai ter uma saúde que também, um atendimento, uma assistência de saúde diferente do que tem 1 milhão. Então... entenda que o mercado, né, ele se autoalimenta nesse distanciamento que as pessoas têm dos mais pobres para os mais ricos. Então, quem tem que oferecer isso para partir do mesmo ponto teria que ser o Estado. Mas aí você tem uma equação sem solução, porque a defesa de quem tem essa tese é de que você tem que ter menos Estado e não mais Estado. Aí você fica com uns sistemas de equação sem solução, né? Perfeito. Então, vamos recapitular isso aí. Para nivelar o campo de jogo, a gente precisaria de políticas públicas. Tá. A gente precisaria de pontos de partida mais iguais. Né? Então, isso é fundamental. Né? E esse tal de juiz não é justo. Então, essa primeira crítica já derruba isso. Esse juiz, ele é elitista, ele é machista, ele é racista, ele não é justo. Ele está olhando para as pessoas de forma diferente, de acordo com a sua origem. Então, essa primeira crítica,
ela já derruba o mito da meritocracia. Mas aí tem a segunda, que eu vou passar a bola para a Juliane, que é simplesmente, ó, isso aqui algumas pessoas vão achar estranho o que eu vou falar, porque geralmente quem é mais liberal defende a questão da meritocracia, evidentemente é o capitalismo, é o sistema perfeito. Mas eu vou falar uma coisa aqui, que é a seguinte, olha, a meritocracia é simplesmente impossível no capitalismo. E agora eu quero ver, Ju, por que é impossível? Porque mesmo que a gente supusesse uma situação em que duas pessoas são iguais, recebem a mesma renda, tiveram o mesmo ponto de partida, fizeram intercâmbio no mesmo lugar, estudaram na mesma escola, têm o mesmo emprego e recebem o mesmo salário. Ainda assim, a meritocracia é uma falsificação. Ainda assim, a meritocracia não existe ou pode não existir. Porque tem algo que está de forma pregressa, que é a existência de capital. Isso é próprio da sociedade capitalista. Vou explicar. Vamos supor que eu e o Pedro, professores universitários, temos o mesmo salário, viemos das mesmas condições. Mas o Pedro herdou um imóvel dos pais dele. E o Pedro me aluga esse imóvel. Então, na verdade, a renda do Pedro vai ser maior e a minha vai ser menor. Ao invés de ser igual, eu vou transferir renda para o Pedro, que vai ter o total do salário dele, mais a minha renda, e eu vou ter a minha renda menos o dinheiro que eu passei para ele para o aluguel. Ou, por exemplo, o Pedro teve muito dinheiro herdado, ou a família do Pedro teve muito mais dinheiro, e o Pedro usa esse dinheiro para comprar títulos públicos. Então, ele recebe uma renda do capital, né, que são os juros pagos, por exemplo, pela dívida pública. Ou o Pedro compra ações de empresa e recebe o rendimento futuro do lucro daquela empresa. Portanto, o capital, ele, para quem o tem, dá direito a uma renda que é muito maior do que a renda dos salários, portanto, daquilo que o mercado dá para cada trabalhador conforme a sua participação na produção, que inclusive também não olha nem gênero nem raça. Inclusive, hoje as mulheres ganham em torno de 80% do que ganha o salário dos homens, mas tem muita gente que justifica isso porque as mulheres trabalham menos horas, porque as mulheres têm uma produção menor, porque as mulheres, portanto, têm uma produtividade menor do trabalho. E até é verdade, em vários casos as mulheres trabalham menos. Mas a questão é, por que as mulheres trabalham menos? Porque existe uma série de outros mitos que as mulheres precisam cuidar dos filhos, porque as mulheres... lá. Então, tem vários mitos aqui que vão justificar essa desigualdade. O mito do capital, ele torna esse debate mais profundo, que é para dizer o seguinte, não existe meritocracia, de fato, num modo de produção capitalista, ainda que possa haver várias formas de amenizar. Então, mais Estado, mais política pública, lei que proíba a desigualdade salarial de gênero, saúde pública com mais qualidade, mudanças na tributação que, por exemplo, façam, inclusive, valer mais a meritocracia. Isso é que é engraçado, né? Quando a gente pensa assim, mudanças progressistas, como, por exemplo, taxar mais a herança, geralmente quem tem herança é que fica muito incomodado sob o argumento de que ele mereceu. Só que, na verdade, isso é a própria falsificação da meritocracia. Porque se você tem herança, quer dizer que você está dizendo que a meritocracia não existe. Porque você já partiu de um lugar de acúmulo de renda por uma coisa que não foi você que construiu, mas que foi, por exemplo, a sua família. Então, a gente derruba esse mito, né? Acho que pelo elemento que o Pedro colocou, de forma mais abrangente, mas também pela existência disso, que a gente trata em outro momento do livro, que é próprio da nossa sociedade, que é a existência do capital e da renda de que quem tem capital consegue auferir, porque tem direito a receber de empresa, de governo, de locatário, uma renda maior do que o seu salário. Pois é, galera. Então, essa história de que a mulher ganha menos, porque é menos produtiva. Mas calma aí, menos produtiva, assim, o resto do tempo ela está fazendo o quê? Está assistindo Netflix? Não está assistindo Netflix, né? Faltou um capítulo no livro do Adam Smith dizendo que quem deu a comida dele ali de manhã, quem arrumou ele para ir para a escola, quem foi a mãe dele, e não foi remunerada. Então, dentro da produtividade do Adam Smith está o trabalho da mãe dela, que não aparece em nenhum capítulo. Então, vamos botar isso na cabeça. Agora, outra coisa é o seguinte, eu vou te dar uma agora para tu guardar no bolso. Toda vez que um amigo teu te chegar e falar, eu sou a favor da meritocracia, aí você chega para ele e fala assim, pô, que bacana, então você deve ser super a favor de um imposto de soberança altíssimo também, né? Que com certeza esse cara vai ser a favor de um imposto de soberança ou zero ou perto de zero. Aí você fala, então eu não estou entendendo nada.
Como é que você pode ser a favor da meritocracia ou alguém tem mérito de ter nascido filho de alguém? É mérito isso? Lá em cima tu escolhe, né? Então o Frei Beto fala isso, é quem deu sorte na loteria biológica da vida, ele diz, né? Loteria biológica, não da vida é um pleonasmo, né? Mas então é muito importante a gente ter esse argumento. Quando o cara fala da meritocracia, você fala assim, então você é a favor de um imposto de soberança muito alto, no limite 100%, né? Ou seja, não deveria existir herança. Mas vamos para o segundo mito que vocês vão gostar. Diga. Só fechar esse assunto, Manda. Essa imagem aqui é fantástica. Edu. Vamos botar. Se me permite, eu vou ali vai mostrar lá, mostra lá para a galera, vai lá. Não, que é o seguinte, isso resume exatamente o que você falou e a história que a gente está trazendo aqui. Veja, o entregador aqui, o motoqueiro, ele diz o seguinte, olha, eu trabalho para pagar aluguel. Aluguel o quê? É o capital apartamento, certo? Juros de empréstimo, capital dinheiro. Uhum. E eu enriquecer o acionista do aplicativo, o capital ação da empresa. Ou seja, o cara está transferindo o dinheiro dele, do trabalho dele, para o capitalista. E que acha que o meu mérito é ser proprietário. Ou seja, o meu capital se apropria da renda dos trabalhos dos outros. É isso, o capitalismo é isso. O capital te dá direito a um retorno. Presta atenção que isso que o Pedro falou é interessantíssimo. O seguinte, olha só, nesse telão aqui vocês vão ver o seguinte. A moto não é do cara. Ele compra a moto parcelada. Quando ele compra a moto parcelada, ele tem que ficar pagando juros ali, porque ele não tem esse capital, né, para comprar moto. Então, esse capital veio de alguém. Esse capital que veio de alguém para ele poder comprar moto está sendo remunerado. Ele não mora no imóvel próprio, ele mora alugado. Então, esse capital, o apartamento que não é dele, também está recebendo uma renda, porque ele tá tendo que alugar esse apartamento. E aí você diz o seguinte, poxa, então o que o cara ganha com o trabalho dele dirigindo a moto para cá e para lá, um pedaço vem como salário, mas um pedaço desse salário já volta imediatamente para o cara que não está fazendo nada, a não ser ter nascido dono de um apartamento que o pai dele tinha, a não ser ter nascido dono de uma conta de banco grande que o pai dele tinha e passou para ele. Bem, vamos lá, que a gente tem mais um monte de mito aqui hoje. Vamos para o segundo mito. E esse segundo mito você ouve o tempo inteiro. E ouve de direita, de esquerda, de centro, do avô, da mãe, do primo. Esse ouve de todo mundo. E hoje você vai quebrar esse mito. Vamos ver qual é o segundo mito que a gente vai quebrar hoje. Mito 2. O orçamento público deve ser administrado como a nossa casa. Quem nunca ouviu essa? Essa até o presidente Lula fala. Vamos lá, vamos ser justos aqui. Eu aprendi quando eu era mais novo, todo mundo fala assim. Lá em casa, eu aprendi que a gente não pode gastar mais do que ganha. Você tem que tocar um estado, tem que tocar um país como se você estivesse administrando a sua casa, né? Então, essa é a que o pessoal mais usa e aí já é o motivo para falar o seguinte, olha, a gente desculpa, mas não tem de onde tirar para isso que você está querendo fazer. Então, vai ter que continuar o pessoal passando fome, vai ter que continuar o pessoal morando na rua, vai ter que continuar o pessoal sem universidade. Quem está na universidade vai ter que continuar sem bolsa para fazer pesquisa. Por quê? Porque só quando a gente conseguir ganhar mais, porque senão é que nem a nossa casa. Entendeu? Se a gente gastar mais do que a gente consegue receber, a gente vai ficar com uma dívida, e aí, se a gente tiver com uma dívida, a gente quebra, né? Então, esse é o mito que a gente ouve o tempo inteiro. Mas será que esse mito dá para quebrar também? Vamos lá. Vamos lá quebrar. Então, já começa aí contigo. Então, vamos lá. Vou fazer uma introdução aqui. Essa ideia do orçamento doméstico e orçamento público, ela serve a um propósito que é justificar políticas de austeridade fiscal. Tá? E a austeridade, por sua vez, não é uma palavra que vem da economia. A austeridade vem da filosofia moral e a austeridade está associada a uma coisa positiva no indivíduo, certo? O indivíduo que é responsável, é parcimonioso, é austero, é pródigo, ao contrário do cara que é perdulário, que é irresponsável. E aí a palavra austeridade, ela foi transportada para o plano político e público por políticos que usavam isso para dizer, olha, o meu governo é como o sujeito, o indivíduo que tem essas qualidades. Então, eu sou austero, eu vou fazer políticas de austeridade. Mas essa transposição, ela é, na verdade, uma falsificação.
né? Justamente porque essas duas esferas são completamente diferentes. As finanças pessoais e as finanças públicas. O orçamento doméstico e o orçamento público. E aí, o que a gente fez num dos capítulos do nosso livro? A gente pegou 3 pontos para desmontar essa historinha. Tá? São 3 motivos que mostram como o orçamento público é completamente diferente do orçamento doméstico e o governo tem que fazer, na verdade, o contrário das famílias, no momento de crise. Caraca, olha só. Né? Porque é o seguinte, a historinha diz, na crise tem que cortar gasto. Uma família vai, aperta o cinto no momento da crise. O governo tem que fazer o mesmo. A gente vai mostrar que o governo tem que fazer o contrário das famílias. Né? Agora eu quero ver, vamos lá. Vamos lá, 3 motivos. Primeiro motivo, eu começo aqui, depois eu passo para a Ju. A gente pode jogar ali na imagem. A gente fez 3 tirinhas, a Gazetinha da Guanabara fez 3 tirinhas sobre isso, exatamente. A primeira diferença, que é uma diferença importante, né? Eu não decido o meu salário, eu não decido quanto eu ganho. As pessoas não definem a sua própria renda. Boa. Certo? Um governo, por definição, vai definir politicamente o quanto que ele vai arrecadar. O que é a política fiscal? A política fiscal nada mais é do que uma decisão da sociedade de quanto que ela quer, de onde que ela vai arrecadar, o quanto que ela quer arrecadar para financiar tal e tal e tal coisa. Estamos falando, por exemplo, de impostos. Impostos. Olha só, até o nome, imposto, é uma imposição. Então imagina que você, isso que o Pedro está falando, uma família, ali o pai, a mãe, o filho, eles trabalham, têm sua renda, né? E essa renda, ele não decide, ele não chega e fala assim, comecei um trabalho hoje, quanto você vai receber de salário? Eu falei que ele tem que me pagar 30 mil. Não é assim que funciona. É quanto o salário pagava. Um governo não. Um governo tem, e é claro que tem que votar, tem que aprovar e tudo, mas um governo, ele chega e fala o seguinte, olha, eu quero ganhar tanto e eu tenho o poder de impor isso, por isso chama imposto. Então, primeira diferença, olha como é fácil essa de pegar. Uma família, ela recebe ali o quanto ela vai poder contar de salário. Um governo, ele impõe o quanto ele vai poder contar de salário. Aqui a gente está chamando de renda. Ótimo, ótimo. Perfeito, perfeito. Então, numa situação de crise, por exemplo, se eu tenho... Meus hospitais estão sem leito, eu posso tirar de uma parte da economia para fornecer para o hospital. Tá. O governo ele tem a capacidade de alocar os recursos que estão naquela zona onde ele governa. Então, se eu tenho um problema na Amazônia que necessita recursos, o governo pode taxar os ricos imediatamente e transferir esses recursos para lá. E ele não precisa, na verdade, nem arrecadar naquele momento, ele pode simplesmente gastar. Ele pode se endividar, o que ao contrário das famílias também é outra diferença importante. Mas esse ponto aqui, de definir a sua arrecadação, é algo que as famílias não definem. Então, veja, com isso a gente já desmonta um outro mito também, que é a ideia de que acabou o dinheiro. Que a gente ouve, que tem artigo no jornal, a gente vê gente falando, acabou o dinheiro do governo. Mentira. Para dizer que acabou o dinheiro, você tem que dizer que o governo não tem capacidade de arrecadar. Então, quer dizer que o governo não tem capacidade de taxar uma pessoa mais rica para salvar as pessoas que estão morrendo de fome, por exemplo. O que é um absurdo, certo? No Brasil, a gente não tem um problema de escassez de recurso. A gente tem um problema de má alocação dos recursos e de desigualdade absoluta na organização desses recursos. Se a gente quisesse mesmo, a gente resolvia os problemas sociais organizando os recursos da sociedade, certo? Porque o governo tem essa capacidade, ao contrário das famílias. Perfeito. Vamos para o segundo motivo, Ju? Encara aí o segundo motivo, porque eles são diferentes. Vamos botar na tela, então. Segundo motivo, vamos lá. Bom, o segundo motivo, eu gosto de dar um exemplo, que até tem uma parte desse exemplo que costuma ser machista, né? A gente, quando quer falar sobre a equiparação, né, a analogia entre o orçamento doméstico e o orçamento do Estado, a gente costuma se referir à dona de casa que vai fazer compras, né? Na ideia, inclusive, de que a tarefa da mulher é cuidar do lar, fazer as compras. Mas vamos pensar, então, uma família, não uma dona de casa, mas uma família que vai numa padaria. E essa família quer comprar 5 pães.
mas ela leva dinheiro para comprar só 4 pães. Aí, né, quem olha esse exemplo vai dizer, bom, não dá, se ela quer comprar 5 pães, só levou dinheiro para comprar 4 pães, ela só pode comprar 4 pães. Só que com o Estado é diferente, porque a família vai comprar os 4 pães e vai consumir os 4 pães. O Estado, se ele comprar os 5 pães, ou seja, se um dos pães que ele não tiver dinheiro, ele comprar gastando além do que ele tem, né, o que a gente chama de gasto deficitário do Estado, contraindo dívida pública, o Estado vai ter dinheiro, daqui a pouco, equivalente a 6 pães. Ou seja, ele levou dinheiro para comprar 4, comprou 5, e daqui a pouco ele vai ter no seu caixa o equivalente a 6 pães. Porque o nosso gasto pessoal, ele não afeta a nossa renda, né? Eu comprei os 4 pães, consumi os 4 pães, acabou. O governo, quando ele gasta mais do que ele arrecada em determinado momento, para determinadas políticas públicas, ele contribui para definir a própria renda no futuro. Quer dizer que no futuro ele vai ganhar mais, porque ao ter consumido 5 pães, comprado 5 pães, ele vai garantir que o padeiro não feche a padaria, porque ele conseguiu vender todos os pães, que ele não demita pessoas, e aí se as pessoas não forem demitidas, se a padaria não fechar, vão continuar contribuindo com impostos, e o consumo desses 5 pães, também ao ter usado matéria-prima, grão de outras empresas, vai dinamizar a economia e vai garantir que o Estado continue arrecadando. Dando um exemplo muito simples, imagina se o encanador vem na minha casa consertar um cano. Aí eu paguei R$100 para o encanador. Esse é um dinheiro que sai do meu bolso e nunca mais volta. Se o Estado paga os mesmos R$100 para o mesmo encanador, ele está imediatamente garantindo que uma parte muito significativa volte automaticamente para o Estado. Porque o encanador vai fazer o quê com aqueles R$100? Vai botar embaixo do colchão? Vai aplicar? Não, ele vai provavelmente gastar, comprar ali no mercadinho, comprar na farmácia do bairro, e ao fazer isso ele está aquecendo a economia, o mercado interno, e ao comprar as coisas, os bens e os serviços ali no seu bairro, ele também está contribuindo para que o Estado imediatamente volte a arrecadar, não só porque as pessoas não ficaram desempregadas e tem os impostos sobre o trabalho, que as empresas não fecharam e tem toda a tributação sobre empresas, mas também sobre as mercadorias. Ele vai consumir uma garrafa d'água, parte dessa garrafa d'água tem tributo, e esse tributo volta para o Estado. Então, o Estado, o gasto do Estado, ele determina em grande medida a sua própria renda. Se o Estado não gastar, ele não vai ter mais dinheiro sobrando. Provavelmente, se o Estado não gastar, ele vai ter menos dinheiro em caixa. Porque se ele não gastou, ele não distribuiu renda, as pessoas não consumiram, e se as pessoas não consumiram coisas, o Estado não recebe porque não realizou a sua venda, ou seja, a tributação não voltou para o Estado. Assim como a ideia de que, por exemplo, se o Estado cortar gastos, vai diminuir a dívida pública. Não necessariamente. A dívida pública pode, inclusive, cair com o Estado gastando mais. Porque se o Estado gasta mais, em grande medida o PIB, né, a economia se fortalece. E a dívida, que é uma relação sobre o PIB, se contrai. Parece meio esquisito, porque é super contraintuitivo, mas acho que a mensagem é meio essa. Quando o Estado gasta, ele está aumentando a sua renda. Porque ao gastar, principalmente com transferência de renda, com investimento direto, ele está contribuindo para que as mercadorias sejam vendidas, para que os serviços sejam consumidos, para que as pessoas não percam o emprego, para que empresas não fechem, e isso é fundamental para que o Estado arrecade. Vamos lá, então, para você entender. Você pegou, gastou ali o dinheiro para comprar 10 pães, o dono da padaria pegou e foi com esse dinheiro assistir o cinema. Tu não ganhou nada do dinheiro que ele gastou lá no cinema. Se o Estado ele compra 10 pães do dono da padaria, o dono da padaria vai lá no cinema. Só que quando ele compra o ingresso do cinema, um pedaço do ingresso é imposto. Voltou para o Estado. E ele não gastaria esse dinheiro no cinema se o Estado não tivesse comprado os pães dele. Então, essa é uma diferença importantíssima. Não quer dizer que você consegue o milagre da multiplicação do dinheiro aqui. Ou seja, então põe o Estado para gastar sem fim, porque vai voltar um monte de dinheiro a mais. Não, o importante é a gente mostrar aqui as diferenças conceituais. Porque se você quebra um conceito que a pessoa te vende ali, todas as contas mudam, todas as relações econômicas mudam. E aí você passa a ter uma outra solução para a equação. Se a equação é diferente, né, a solução também é diferente. Vamos para o terceiro motivo aqui. Vamos lá, Pedro. Qual que é o terceiro motivo? O terceiro é legal. O terceiro é o seguinte, você aí que está ouvindo a gente aí, está vendo a gente,
Você tem uma máquina de fazer dinheiro em casa? Você emite um título que é o mais aceito no mercado e você... Pode até ter a máquina de fazer dinheiro, mas ninguém vai aceitar, né? Ninguém vai aceitar o seu dinheiro, né? Todo mundo pode emitir um compromisso qualquer. O problema é ser aceito. E, além disso, você consegue definir os juros que você paga na sua dívida? Ah, isso não. Pronto. Chegar no banco e falar assim, ó, quero 10 mil reais emprestado, juro de 1%. O cara falou, não, só escolhe os 10 mil, quem escolhe a taxa sou eu, né? Pois é, o Estado... O Estado escolhe a taxa. Olha isso. só. Ele define a Selic. É isso. Tá? Define, a taxa de curto prazo é ele que define. Uhum. Ele emite uma dívida que todo mundo aceita. É a mais aceita no território nacional e é a que tem os juros base para os outros empréstimos, para os outros investimentos. E ele tem uma máquina de fazer dinheiro. Ele não precisa nem fazer rodar a máquina. Veja, porque emitindo títulos, todo mundo sabe que esse título ele vai ser pago. Porque é impossível não ser pago porque o cara tem a máquina de fazer dinheiro. Então, se esse título é em moeda nacional, ou seja, na própria moeda do governo, o governo não quebra. Ao contrário de uma família que, evidentemente, usa o dinheiro do governo. Uma família pode quebrar, uma empresa pode quebrar. Um país endividado em moeda estrangeira pode quebrar. Como a gente quebrou lá na década de 80. Como a Argentina quebrou. Como a Argentina quebrou. Veja, nos 80 a gente quebrou porque a gente devia em dólar. Devia em dólar. Devia em dólar. Então, o que a gente faz? A gente declara uma moratória, a gente vai ao FMI, pede dinheiro emprestado, arruma a economia para conseguir dólar para pagar a dívida. Então, eu quero exportar mais, importar menos para conseguir dólar para pagar a dívida. A dívida, hoje, ela é interna. O FMI não tem nada a ver com a gente é credor no FMI. A gente teve recentemente uma das maiores crises da história brasileira, 2015, 2016, mas o FMI não estava nem aqui. Tá? Então, veja, se o governo emite a sua moeda e não se endivida numa moeda estrangeira, ele tem uma autonomia que, evidentemente, as famílias não têm. Tá? E aí vem a história, é isso que você colocou. Não é que o governo tem que gastar sempre. Pelo contrário, né? Depende do momento do ciclo, porque o gasto do governo é a renda da família. Tá? A dívida do governo é ativo do setor privado. O déficit do governo é um superávit do setor privado. Existe uma conexão. Então, nos momentos onde a economia estiver bombando, não é o momento do governo gastar além. Porque aí sim ele pode competir com o setor privado. Por quê? Porque ele vai contratar, por exemplo, uma empresa para construir uma estrada. Essa empresa está toda ocupada, com as máquinas funcionando, os trabalhadores ocupados, certo? Então o governo vai demandar, vai fazer uma licitação, vai demandar, a empresa vai falar, eu te atendo, mas eu vou cobrar um preço maior, inflação. E eu não vou ter mais PIB ou mais emprego por causa disso. Isso é uma situação. Agora, imagina uma economia em crise, com a chamada capacidade ociosa, ou seja, máquinas paradas e desemprego. A empresa vai correndo atender o governo, vai chamar trabalhador, aumenta o emprego, não vai pedir mais preço, inflação não é afetada pelo gasto público e vai gerar renda, aumento do PIB, ou seja, crescimento econômico. Então, veja, no momento de crise, o Estado tem que gastar, ao contrário da família, que no momento de crise aperta o cinto. E é justamente isso. Se na crise a empresa corta gasto, a família corta gasto, não tem demanda externa, a economia afunda. Se o Estado fizer a mesma coisa, ou seja, cortar gasto, afunda mais ainda. Então ele tem que fazer a coisa contrária, é o contracíclico. Ele tem que gastar no momento da crise e desacelerar o gasto no momento da expansão. Esse motivo é o que eu mais gosto, porque eu fico imaginando exatamente eu chegando no banco para pedir um dinheiro emprestado, pagando uma de louco, né? Pagando uma de louco para o gerente do banco, falando assim, ó, eu quero tanto de dívida e quero tanto de juros. O cara vai falar assim, você tá louco, cara? Como assim você quer tanto de juro? Não é quero tanto de quem decide de juros sou eu. Então é legal, porque essa mostra assim também como é muito diferente. É muito diferente, entendeu? Volto a dizer, não quer dizer que então o governo pode fazer o que ele quiser. Não, mas é diferente. Esse que é o ponto. É assim que você derruba um mito, né? E se o mito existe e ele é completamente diferente da realidade, tem um motivo para existir o mito. Tem um motivo para existir o mito da meritocracia. Tem um motivo para existir o mito de que um governo é igual a uma família, né? Até trazendo esses atributos morais, austeridade, etc. E aí, já falando de atributos morais, eu já vou emendar com esse terceiro mito que a gente vai quebrar, porque esse mito é um mito que tem nele, no postulado, uma palavra que é a palavra mais utilizada para chamar quem defende
mais Estado, de comunista, seu isso, seu aquilo, e não sei o quê. Vamos ver qual o terceiro mito, vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos lá, terceiro mito na tela. Mito 3. Menos Estado, mais crescimento e liberdade. Quem não ouve essa o tempo inteiro? Falando o seguinte, gente, pô, numa boa, chega de Estado. Aí o pessoal até usa, eu já ouvi, não vou dizer o nome de ninguém aqui para não parecer pessoal o negócio, mas um dos grandes empresários brasileiros, que está sempre falando um monte de abobrinha aí, que ele compara o Estado como se fosse uma carroça que você tem que puxar. Então você tem um Estado muito grande, você tem uma carroça muito pesada, e aí você não consegue sair do lugar. Então o Estado tem que ser uma coisa que você está puxando, como se o Estado fosse uma coisa dissociada, né? Ou seja, o dinheiro que você gasta com o Estado não gasta com as pessoas que moram no Estado. É uma coisa meio louca, se tu for pensar, é quase que esquizofrênica. Então gasta com quem, né? Essa carroça que você está puxando tão pesada, quem é que está nessa carroça? Aí surgem as figuras é o político, e ninguém faz conta, começa a soltar um nome para cá, um nome para lá, mas vocês devem ter ouvido muito isso. A gente tem que ter menos Estado para poder ter mais crescimento e mais liberdade. Esse é um mito muito importante para a gente tentar quebrar aqui, porque talvez seja o mito mais repetido e enfim, que mais pega na cabeça das pessoas, principalmente por causa dessa última palavra, liberdade. Ninguém é ensinado a querer ter menos liberdade. As pessoas são ensinadas a querer ter mais liberdade. E o Estado ele é colocado como um inimigo da liberdade. Ju, vamos começar com você agora. Esse mito tem até um mito dentro do mito, que é o mito de que o Estado é ineficiente, o Estado é esse elefante branco, quanto mais Estado, menos crescimento, menos investimento. E tem o mito de que o Estado brasileiro, em particular, é um Estado muito inchado, é um Estado muito grande, e a corrupção é o principal problema econômico do Brasil, né? Não tem dinheiro para saúde e educação porque tem corrupção. Ainda que esse seja um problema endêmico, não é necessariamente essa relação de causalidade. Veja, o Estado no Brasil, o contingente de servidores públicos no Brasil por habitante é muito menor do que é justamente naqueles estados que a gente tem uma referência de estados mais desenvolvidos, mais competitivos e mais liberais, em grande medida, né? Então, a quantidade Calma aí, que isso que a Ju está falando é mega importante. O Estado brasileiro, ele não é o maior Estado do mundo, o mais inchado, não é. Ele tem um número baixíssimo de servidor público por habitante do Brasil. Uau. Então, para começar, nós não temos um Estado inchado. Além disso, o Estado no Brasil, ele não gasta demais, ele não gasta muito, ele não gasta além. Pelo contrário, vamos pegar aqui algo que é meio consensual, que é um investimento muito importante: educação. Educação e saúde. Aí eu tenho um pessoal que pega o montante que o Brasil gasta em educação e saúde do nosso PIB e vai lá dizer assim, porque na Suíça gasta a mesma coisa que o Brasil, mas ao invés de ter serviços públicos tipo da Suíça, a gente tem serviços públicos tipo, sei lá, de um país bem pouco desenvolvido. Boa, isso o pessoal fala o tempo inteiro. Que essa comparação não faz nenhum sentido, porque quantos habitantes tem no Brasil? Milhões de vezes mais do que a Suíça. Então, o que a gente tem que olhar não é o tanto que o Estado gasta em educação do PIB, mas quanto é por estudante. E o Brasil gasta simplesmente 3 vezes menos por estudante do que os países da OCDE, a organização ali dos países, digamos, um nome que a gente dá para os países desenvolvidos. Então, na verdade, a gente gasta muitíssimo menos que a Suíça. Se a gente quer chegar próximo da Suíça, inclusive, a gente precisaria de mais Estado. Então, é um mito que o Brasil gasta muito com saúde, gasta muito com educação, e o problema é a ineficiência dos serviços, ou que o Brasil tem um Estado muito inchado, porque a gente tem um nível muito baixo de servidor público por habitante. Mas daí tem uma outra parada nessa história, que é a ideia de que o Estado ele concorre com o setor privado. Então, quando tem mais Estado, tem menos estímulos ao investimento, ou tem menos investimento, ou tem menos produção, a produtividade cai, porque o Estado ele tem um poder de monopólio, ele concorre com o setor privado e ele sufoca o setor privado.
né? Essa é um pouco a teoria do crowd-in, crowd-out. Isso não faz nenhum sentido. É só vocês olharem, inclusive dados, né? Uma pena que a gente não trouxe esse gráfico aqui. Mas quando o Estado investe, o setor privado também investe, e meio que na mesma proporção. Então, o investimento do Estado, ele não só não concorre com o setor privado, mas estimula o setor privado. Na verdade, hoje a gente tem um baixo investimento do setor privado por anos de um Estado asfixiado que não conseguia nem repor o que ele tinha de material bruto, né, quando a gente pensa em investimento, estradas, infraestrutura. E o período que o setor privado mais investiu no Brasil foi justamente nesse período em que o Estado liderou a partir do investimento público. Então, quando uma Petrobras atua, né, aumenta o seu poder de compra, o seu poder de investimento, está fortalecendo o setor privado e não atuando em concorrência. Está demandando para o setor naval, que é privado, para a indústria química, que é privada, para a indústria construção civil, metalurgia. E o Estado, ele não fica fazendo empresa estatal em qualquer coisa aleatoriamente, né? Se o Estado quisesse montar uma fábrica de cerveja, eu ia dizer, pô, não precisa, né? O setor privado consegue fornecer cerveja numa boa para a sociedade. Mas tem coisas que é ou o Estado ou ninguém. Por quê? Porque o setor privado não quer, ou às vezes não tem nem expertise. Por exemplo, fazer uma hidrelétrica, fazer uma refinaria de petróleo, fazer uma estrada. Pense em um montante que é de investimento inicial, de capital inicial para fazer uma hidrelétrica que vai começar a se pagar 10 anos depois. Então, o setor privado não tem interesse. Mas é fundamental, inclusive é porque tem hidrelétrica, que tem energia, e é porque tem energia barata que tem setor privado com maior taxa de lucro maior. Então, e liberdade, acho que eu vou deixar para o Pedro, mas esse é um conceito bastante filosófico, né? Dentro do liberalismo político, que a gente trata, inclusive, na primeira parte do livro, liberdade está associado ao Estado garantir que você tenha liberdade para ter propriedade, liberdade para fazer trocas justas, para que não houvesse monopólio na sociedade. Mas a liberdade, né, de viver, a liberdade fundamental de estar vivo, que muitas vezes é alienada, principalmente quando a gente pensa na juventude negra, periférica. Então, tem aqui uma disputa em torno do que é liberdade. Liberdade é viver, liberdade é poder consumir, ou liberdade é ter um Estado que garanta o seu direito inviolável à propriedade privada? Tem uma adoção que precisa ser problematizada, porque tem até índice de liberdade econômica, mas, cara, ele mede o que exatamente, né? Esse é bom. Aliás, essa eu vou deixar a dica aqui. No meu livro Economia do Desejo, eu pego esse índice de liberdade econômica e faço o que todo mundo deveria fazer, mas ninguém nunca faz. Eu olhei como é que ele é calculado, né? Eu olhei como ele é calculado, vi cada um dos itens, o peso de cada um, e, assim, e a empresa que calcula. Aí, eu vou deixar para vocês lerem o livro. É uma palhaçada a gente usar tanto esse negócio, um negócio que é feito de uma maneira tão tosca. Ele tem, sei lá, eu não lembro quantos itens, são 8, são 12 itens, todos têm o mesmo peso, exatamente o mesmo peso. E, por exemplo, você tem assim, índice de percepção de corrupção. Tem o mesmo peso, o índice de percepção de corrupção, com a parte que é legal, jurídica, de competição e regulação nos países. Coisas que não tem lé com cré. Aí você pega todo, soma, divide por 12, sei lá quantos são os itens, eu não lembro de cabeça. E por quê? De onde que veio? Não, na verdade, isso é uma conta de chegada para tentar mostrar que o Estado te tira a liberdade. Então vamos atacar o Estado, mas só depois que o Estado já tiver construído o que a gente quer pegar baratinho. Não ataca antes dele construir, não. Deixa ele construir antes a Petrobras, deixa ele construir antes a Caixa Econômica, deixa ele construir antes a Eletrobras, aí depois que ele tiver construído, aí a gente ataca para poder pegar. Mas vamos lá, Pedrão, você. E agora você tocou nos interesses que estão por detrás desse discurso, né? Porque, boa, veja, o discurso diz assim, corta gasto que a gente vai crescer. Mentira. O corte de gasto não gera tal confiança que automaticamente vai gerar crescimento. Mostra a charge aí para gente. Que tem uma ideia muito difundida, que é a seguinte, faz a reforma, corta o gasto, que aí a confiança vai aumentar e o crescimento vem automaticamente. É como se houvesse um passe de mágica, uma fada da confiança. E essa expressão fada da confiança foi um prêmio Nobel de Economia chamado Krugman, que colocou no debate. Ou seja, olha, vocês estão falando numa mágica, num passo de mágica, de que cortar gasto vai gerar crescimento econômico. Não é assim que acontece. O mito é esse.
O empresário bate palma porque o governo cortou gasto e aí vai investir. Agora sim eu vou investir. Essa charge está muito legal. Então é o seguinte, o governo corta gasto, aí a fadinha fala assim, a dívida está sob controle. Podem, tipo a fadinha do Peter Pan ali, né? É isso mesmo. E aí todo mundo... Sininho. É sininho. E a realidade é outra. Passa a charge aí para a gente ver. A realidade é o seguinte, ó, por que que É outra. Por que que um empresário vai investir porque o governo cortou gasto? O empresário não investe porque o governo cortou gasto. Aí boa, a realidade, né? Cara, o empresário vai investir quando tem demanda, quando ele está vendo lucro lá na frente, né? Se o governo corta gasto, que por acaso é o cliente dele que está recebendo esse gasto, ele vai gastar menos, vai investir menos. Ou seja, se o governo está cortando gasto e a economia está desacelerando, o empresário também vai cortar o investimento. Ele não vai investir por causa disso. Essa é a realidade. Ou seja, o cálculo do empresário não tem nada a ver com se o governo fez ajuste fiscal, tem a ver com a demanda dele, na prática, com o lucro que ele está esperando. E aí entra a questão dos interesses, né? Então, uma vez que está errada essa ideia, cortar gasto não gera crescimento econômico, por que que esse discurso é tão disseminado? Por que que a gente ouve tanto isso sistematicamente? O governo tem que fazer um ajuste para gerar crescimento, etc. Aí entram os interesses, que tem uma charge legal. Deixa eu aproveitar, antes da sua charge, eu já vou emendar aqui, olha só, tem tudo a ver, você vai entender. Mete o quarto mito aí pra gente quebrar, que é exatamente o que ele tá falando. Mete o quarto mito aí na tela, vamos lá, mete o quarto mito. Mito 4. Se o Brasil não cortar gastos, a economia vai quebrar. Boa, que aí já encaixou no meio, exatamente, que é aquele que está mostrando aqui o código de gastos, etc. Isso, porque aí é todo o discurso que tem por trás. Aí o discurso faz um terrorismo. Se o Brasil não fizer essa reforma, ou não cortar esse gasto, ou não fizer um forte ajuste fiscal, ou não preservar o teto de gastos, o Brasil vai quebrar, ou vai voltar à hiperinflação. Ninguém mais vai investir. Ninguém mais vai investir. A confiança vai sumir do país. Perfeito. Esse é o discurso, né? E quais são os interesses que estão por detrás desse discurso? Quem é que ganha com a austeridade? Esse é que é o ponto. Boa. Quem ganha e quem perde. Né? E aí tem alguns pontos que a gente tem que discutir aqui. Primeiro, quando o mercado de trabalho está aquecido, ou seja, pleno emprego, sindicatos demandando, conseguindo aumentos salariais, o trabalhador não aceitando fazer qualquer serviço, pedindo mais aumento. Aí, veja, a austeridade fiscal dá uma quebrada nisso. Ou seja, a austeridade fiscal, quando gera crise, gera desemprego, enfraquece o poder dos trabalhadores. Aí a charge da austeridade. Quem que ganha? Olha só. É isso, quem que ganha? Está lá os trabalhadores, vagas de emprego, salários baixos, poucos direitos. Tá? Tem até um texto clássico de um economista chamado Kalecki. Quem tiver curiosidade, procura na internet, que são os aspectos políticos do pleno emprego. Ele basicamente diz o seguinte: a gente sabe a receita para ter pleno emprego, para todo mundo ter o seu emprego, mas o empresário, ou seja, os grupos empresariais não gostam dessa posição, porque os trabalhadores vão ganhando força, eles perdem poder, vão demandando mais, empresários, cada vez mais, e aí chega uma situação que é melhor gerar uma crise, gerar desemprego, que aí joga os salários para baixo, e aí o custo do trabalho fica mais baixo, e o poder deles, o poder de barganha que eles têm, diminui. Então, esse é um dos motivos. Tá? O outro motivo, veja, é que quando eu corto o gasto e os serviços públicos passam a funcionar mal, né, eu crio uma pressão no sistema para a privatização. Né? De certa maneira, o Estado social ele concorre com os grandes grupos econômicos. Ou seja, se eu tenho um SUS forte de qualidade, isso é uma concorrência para os planos de saúde. Se eu tenho uma previdência social boa, isso é uma concorrência para os bancos que oferecem previdência privada. Se eu tenho um sistema educacional muito bom, isso é uma concorrência para as escolas. Tá? Exatamente. Ou seja, há ali uma concorrência e interesses que são interesses reais, concretos, lobistas que estão lá no Congresso pressionando por cortes de gastos. Né? E, por fim, tem um interesse mais mesquinho. Volta lá naquela imagem para a gente ver. Um interesse mais mesquinho, vamos dizer assim, de, olha, o mais rico quer, os seus direitos viram mercadoria, isso é ótimo, né? Porque é isso, se eu tenho saúde pública, aí de uma hora para outra a saúde pública não funciona mais, eu tenho que procurar no setor privado, eu tenho que pagar. Então, o que era um direito... Ou seja, você tem que pagar pelos seus direitos, você passa a ter que comprar
o seu direito. Perfeito. E aí deixa de ser um direito. É isso aí. É uma mercadoria que não tem mais acesso, não é Olha que universal. Seus direitos viram mercadoria. Pô, exatamente. Você tem o preço na saúde, o preço ali na água, na educação, certo? Ou seja, a austeridade serve a esse propósito. Isso também serve ao propósito de uma elite que no futuro quer pagar menos imposto. Então, cortar os serviços públicos, menos Bolsa Família, menos SUS, menos, né? No futuro eu posso ter um Estado mais enxuto e eu vou pagar menos imposto, certo? Então, o cara que mora num condomínio, né, ou seja, está ali murado, tem segurança privada, transporte privado, o filho estuda numa escola privada, o cara não vai nem na praça pública, que vai no shopping center. Né? Ele acha que não usa o SUS, mas ele usa. Ele tem um plano de saúde privado, mas o SUS é vigilância sanitária, vacinação, e se ele se ferrar, ele vai para o SUS, né? Porque é lá que tem a tecnologia. Mas ele acha que o SUS não usa não serve. o SUS. Exato. Para ele, o Estado só tira. Então, ele não quer financiar. Ele não quer financiar o Bolsa Família, ele não quer financiar o SUS. Ou seja, e ele está demandando por menos Estado, por mais corte de gastos. Entendi. Ju, antes da gente ir para o próximo mito, você, não sei se você quer comentar ainda sobre esse que a gente juntou, o 3 e o 4. Aí, vamos lá. Quero sim, rapidinho. Tem um elemento aqui muito chantagista também, que é a ideia de que há uma preocupação com os mais pobres. Por isso, quando se apela para políticas públicas de austeridade fiscal, ou seja, de corte de gastos, na verdade, quem está mais se beneficiando são justamente os mais pobres. Olha que raciocínio bem construído, né? Por quê? Porque se não houver um bom corte de gastos, né? Se não houver políticas que levem a um reequilíbrio das contas públicas, os empresários vão ficar muito pouco confiantes na economia brasileira, não vão investir, e se eles não investirem, não vai ter emprego, logo os mais pobres vão se prejudicar porque vão perder os seus empregos. Ou se o governo não cortar gastos, vai ter uma dívida pública explosiva, e quanto maior a dívida pública, maior tende a ser a taxa de juros que remunera os detentores da dívida pública, porque os caras começam a ficar desconfiados. Será que o Estado vai conseguir pagar essa dívida? Bom, para seguir emprestando para o Estado, então eu vou cobrar uma dívida maior, taxa de juros mais elevada, menos investimento. E se o governo gasta muito, ele também gera automaticamente inflação, e a inflação prejudica mais os mais pobres. Olha a quantidade de mito que, em última instância, quer dizer o quê? Não se revoltem contra o corte de gastos, porque, na verdade, se vocês se revoltarem, a vida de vocês vai piorar. Porque daí o dólar vai a R$10, a inflação vai a 15% e a taxa de juros vai a 40%. E isso não tem evidência real, e isso é que é importante. Primeiro que esse mito, né, que diz se o Estado não cortar gasto, ele vai quebrar. É um mito sem nenhuma evidência real. Não existe uma experiência de um Estado, muito menos na história brasileira, de um Estado que tenha quebrado endividado na própria moeda. O que é quebrar? Quebrar é quando você chega no mês seguinte e não tem condição de pagar o seu boleto. O Estado não passa por essa restrição, porque se ele não tiver como pagar o boleto, ele vai emitir uma dívida pública que é aceita por todo mundo, inclusive com uma taxa de juros muito baixa, se ele quiser, como foi com a pandemia. As pessoas vão comprar e ele vai pagar o boleto com essa nova moeda que é feita através do endividamento público, lançamento de títulos no mercado. Em segundo lugar, é até o contrário. Vamos tentar, assim, esticar um pouco a corda para pensar aqui. Durante o primeiro governo Lula, só um exemplo, os gastos públicos cresceram mais ou menos uma média de 5% ao ano. Primeiro e segundo governo Lula, se não me engano. Não me lembro exatamente o número, mas retenho essa ideia. Primeiro e segundo governo Lula, os gastos públicos cresceram em torno de 5% numa média anual. Durante esse período, as receitas do Estado aumentaram ainda mais. Tanto é que o governo, mesmo aumentando gastos anualmente, fez o tal do superávit primário, ou seja, todo ano ele aumentava gastos e, mesmo assim, sobrava dinheiro para o pagamento, né, do endividamento contraído no período anterior. Então, aumentar gastos não necessariamente nem quebra o país e nem leva o governo a desequilíbrios fiscais. Agora, vamos dar outro exemplo. A partir do ano de 2014, começou a ter uma queda na velocidade com que o gasto era feito, né, era reajustado no Brasil. E a partir de 2016, o gasto passou a ter uma variação negativa. Ou seja, em 2016, 2017, se gastava menos do que se gastava em 2015 e 2014. O que aconteceu com o Estado? Aumentou a sua dívida. Então, olha só, o Brasil conseguiu mostrar que é possível reduzir a sua dívida gastando,
e aumentar a sua dívida cortando o gasto. Não quer dizer que isso seja uma fórmula sempre, mas quer dizer que depende de cada contexto. Em 2014, em 2015, 2016, a economia estava desacelerando. Então, ali, quando o Estado começou a contrair gastos, na verdade, ele jogou um balde de água fria na economia e contribuiu para que, inclusive, a gente tivesse, quando voltou a ter crescimento, taxas muito pequenas, em torno de 1%, com o Estado não investindo e com corte de gasto substancial. Então, essa relação que precisa ser desconstruída. Menos investimento do Estado é mais crescimento, menos gastos públicos é mais saúde financeira, né? Precisa ser problematizado. O Brasil mostrou que não necessariamente, depende de onde se gasta, com que se gasta, que momento, se tem um momento recessivo, se é um momento de expansão. Maravilha, Ju. E, galera, é o seguinte, a gente está entrando agora, a gente vai entrar numa fase agora de quebrar os mitos, provavelmente um deles que você viu no anúncio da aula, dizendo que ia acontecer a aula. Agora eu quero saber, a gente vai entrar nos mitos sobre inflação, sobre Banco Central independente, e vai também, tem um mito que a gente preparou, surpresa, nesses últimos dias, um sobre investimentos, mas para assim, para quebrar tudo mesmo, a expressão, vamos quebrar tudo, né? Alavanca para cima e para baixo. Aí você fala assim, inflação alta, aí ele aprende a botar a alavanca com o juro para cima. Inflação baixa, ele aprende a botar na alavanquinha o juro para baixo. Se fosse tão simples assim, não precisava ter todo um estudo, uma estrutura. Mas a verdade é que a gente aprende isso, que só tem uma maneira de combater a inflação, que é subindo o juro. Então é o seguinte, paciência e aguenta, porque é um sofrimento que você vai ter, porque não tem outra alternativa. É assim, Ju? Não, definitivamente não. Inclusive, a gente tem uma imagem, né, Pedro? Não sei se você colocou aqui, da caixa de ferramentas. Acho que tem, vamos ver. Caixa de ferramentas tem. Vamos ver, o pessoal. Ela aí. Essa é uma boa imagem. Veja, eu estava falando sobre, então, as diferentes naturezas de um processo inflacionário. Pode ser uma inflação de demanda, quer dizer, de pessoas demandando muito determinados bens e mercadorias que estão com a sua oferta limitada, ou pode ser uma inflação de custos, quer dizer, os produtos e serviços vão ficar mais caros, mas depende se é porque as pessoas estão demandando mais ou se é porque o custo para produzir, transportar, comercializar aquele produto subiu. Veja, entender essa natureza é muito importante, assim como o nível de inflação que uma sociedade tolera, né? Vale a pena colocar a inflação numa meta muito baixa, de 3% ao ano, se isso significar sufocar qualquer tentativa de crescimento econômico? Depende, são escolhas que a sociedade faz. Me parece que essa não é a mais acertada. Mas, no que se relaciona a juros, quando se construiu e se instituiu o tripé macroeconômico, né, vocês devem já ter ouvido muito falar sobre isso, a ideia de que a economia deveria se organizar perseguindo um superávit primário, quer dizer, o Estado gastando menos do que ele arrecada, que a taxa de câmbio deveria ser quase na sua totalidade determinada pelo movimento do mercado e que haveriam metas de inflação. Veja, quando se criou esse sistema de metas de inflação, se avaliou que o único instrumento para garantir que a inflação viesse para a meta, quando ela estivesse se afastando da meta, seria a taxa de juros. Acontece que, como mostra aqui essa imagem, se a inflação é de custos, quer dizer, se ela é um parafuso, não adianta o Banco Central pegar uma das suas ferramentas, que é o martelo, e ficar martelando o parafuso, achando que ele vai entrar na parede. Se ele identifica que a inflação é de custos, então ele tem que, nesse caso, não usar um martelo, mas usar uma chave de fenda. Então, quando a gente acha que juros é a solução para tudo, a gente está desconsiderando que a inflação tem naturezas diferentes. O que a taxa de juros faz? Por que ela é tão propagada como um instrumento, né, um remédio que mesmo amargo controla a inflação? A taxa de juros ela vai resfriar a economia. Ela vai colocar a economia numa recessão, ela vai diminuir o crescimento econômico. E reduzindo o crescimento econômico vai ter menos emprego. E se tiver menos pessoas empregadas, a renda média dessa sociedade vai cair. Bom, se a inflação é de custos, tanto faz, né, o nível da taxa de juros, porque a taxa de juros não vai fazer, por exemplo, chover na horta para ter mais tomate, a taxa de juros não vai fazer o preço do combustível cair,
Então, além dela ser meio inócua, quer dizer, não vai funcionar, ficar aplicando juros para uma inflação que é de custos, não só o remédio vai ser amargo, quanto ele vai ser ineficiente. E ele vai ter vários efeitos colaterais, como, por exemplo, a sociedade está tendo ali, como o Pedro falou, um nível um pouco mais de elevado de inflação nos serviços, que é basicamente salário, e aí você vai lá e aumenta a taxa de juros, quer dizer, resfria a economia, gera desemprego e derruba aqueles salários que estavam subindo. Bom, salários, né, é uma forma de, quando a inflação está localizada em salários, ela até distribui em alguma medida o nível de renda. Mas se você usa juros, você está condenando aquela renda dos trabalhadores que estava crescendo a um processo de estancamento. E tem vários efeitos sociais aqui. Então, os juros não só não resolvem vários tipos de inflação, quanto eles contribuem para que os efeitos sociais da inflação ainda sejam mais sentidos, especialmente pelos mais pobres, que vão perder o emprego, vão perder renda e a economia que não vai crescer. Então, o Banco Central ele tem que lançar a mão da sua cesta de ferramentas. Às vezes, é juros, em outros momentos não é via política monetária, em outros momentos pode ser, por exemplo, a reforma agrária, que contribui para gerar mais áreas plantadas para produzir basicamente alimentos, que é o que a gente come, é uma política energética que reduza o preço dos combustíveis, enfim, tem que avaliar qual é o fator que pressiona a inflação. Sempre achar que são demanda e, portanto, sempre achar que a inflação vai ser corrigida via juros é um grande equívoco técnico e também com fortes efeitos distributivos. Perfeito, Ju, perfeito. E olha só, deixa eu aqui dar mais boas-vindas para Rodrigo Oliveira. Tinha um amigo meu na escola que chamava isso, mas não. Esse é Rodrigo Oliveira da Silva, é outro. Gleb Rossini, Rauna Nemer, Dulce Esmeralda, Adriana Soleira, Flávio Cardoso, Helenice Lemos, Simone Basso, Valdir Luiz, Tiago Costa. Não perde a chance. Hoje é assim, o melhor dia para entrar, por quê? Primeiro, você tem os 15 dias de uso total do negócio, que se você não gostar, você sai, não tem custo nenhum. E segundo, que você garante esses prêmios, esses presentes hoje, o livro da Ju e do Pedro, que, assim, é uma coisa maravilhosa, autografado, é uma peça para você ter em casa mesmo, histórica esse negócio. Ganha o meu livro, ganha as 3 aulas, além de todo o nosso material, e faz muita diferença. Está vindo um momento melhor econômico por aí. Você se educar nesse assunto é algo que vai fazer diferença na sua carreira, na condução das suas finanças em casa. Vai por mim. Se junta essa galera que está entrando, não tem risco nenhum, e eu tenho certeza que depois você não vai me agradecer, não tem essa, mas eu tenho certeza que você vai se agradecer por ter tomado essa decisão. Se junta essa galera toda que está entrando hoje e vamos fazer parte dessa comunidade Investidor Mestre. Só até o final da aula valem esses presentes, hein? Só até o final da aula. A gente tem mais alguns mitos aqui para quebrar e depois finalizou. Não deixa de entrar até o final da aula para não perder esses mitos. Não, né? Perder esses prêmios, né? Vamos lá. Mas vamos aos mitos. Mais um mito de inflação que a gente vai quebrar aqui com tudo. Vamos lá, põe na tela. Mito 7. Um banco central independente cuida melhor da inflação. A gente... É engraçado, né, cara? Porque essa questão política é muito doida. Você começa a encontrar, de repente, um cara que você tomava suco, assim, né, na padaria, e aí o cara nunca estudou nada relacionado a isso, vocês nunca debateram nada, o cara trabalha com uma coisa completamente diferente, é psicólogo, sei lá, eletricista, pintor, mas daqui a pouco as pessoas começam a defender Banco Central independente. Não, porque Banco Central tem que ser independente e não sei o quê, porque se não for, a gente vai ter inflação. E aí começa a repetir um monte de coisa que ouviu, mas cheio de convicção, né? Porque os países mais desenvolvidos do mundo, eles depois que implementaram o Banco Central independente, eles conseguiram controlar a inflação. E a gente não pode querer ter um Banco Central que é influenciado pela política. Eu acho engraçado, né? A gente não pode ter um Banco Central influenciado pela política, e o nosso presidente do Banco Central atual, ele foi votar com a camisa lá da turma que estava apoiando o Bolsonaro, ele foi pego ali numa troca de conversa com o senador no WhatsApp,
ele, na discussão que teve naquele manifesto a favor da democracia, ele, junto com o presidente da Caixa, influenciando ali quem podia assinar e não podia, entendeu? Ele fez um acompanhamento nas pesquisas eleitorais para animar a turma que apoiava o ex-presidente Bolsonaro, que as chances do Bolsonaro eram grandes, e aí a gente imagina que tem um Banco Central totalmente independente da política. Mas é aquela história, o termo pega, né? O termo pega. E tem um monte de gente hoje comemorando, falando, graças a Deus o nosso Banco Central ficou, que nem ficou independente, ganhou autonomia. Mas é assim que o pessoal fala, graças a Deus nosso Banco Central virou independente. Porque aí, imagina se não fosse como a gente estaria hoje. Mas me diz, realmente, um Banco Central independente, Pedro, ele faz com que todo mundo tenha esse benefício de ter uma inflação mais baixa, de ter mais seriedade nas decisões, de não ter interferências que são indesejadas ou não? Isso é um mito, Edu. Essa ideia é um mito. Aliás, já desmontada pela Ju, que no fundo é o seguinte, supor que um Banco Central independente, governado por agentes técnicos, né, para tratar de um problema técnico. A Ju, no mito anterior, a gente já desmontou essa ideia de que inflação é um problema técnico. Logo, esse mito do Banco Central independente, por ser técnico, ele vai por água abaixo. E tem fatores que reforçam essa ideia. Tem um estudo do Banco Mundial, que a gente cita no livro, que diz o seguinte, olha, bancos centrais independentes, com algum grau de independência, tendem a ser mais conservadores no manejo dos juros, ou seja, usar juros para combater a inflação o tempo todo, combater a inflação com desemprego, que tem consequências distributivas, políticas, portanto. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eles dizem, bancos centrais independentes tendem a desregulamentar mais a economia para favorecer o sistema financeiro. Uhum. Terceiro Aliás, ponto... está aí uma coisa que eu nunca fiz esse estudo, mas eu tenho assim, um grau de convicção muito grande de que quase todos os bancos centrais independentes têm a presidência ocupada por alguém que veio do mercado financeiro. A maioria tem. E no Brasil a gente está reproduzindo isso, com os diretores, inclusive, o que agrava o problema da porta giratória. A gente tem uma ilustração muito interessante sobre isso, que está aqui projetada. Se me permite, eu vou ali para mostrar isso. O que é a porta giratória? É isso, é o cara que está no banco, geralmente são jovens da minha idade, tal, que os caras estão lá no banco e são chamados, o cara vira diretor do Banco Central ou tem uma posição no Banco Central, e o cara vai ser, no fundo, vai regular o seu antigo chefe e o seu futuro chefe, porque o cara quer voltar para o mercado. Então, o que o cara quer fazer? No fundo, quer agradar o cara. Ou seja, há um conflito de interesse entre os lucros privados do mercado e o serviço público lá do Banco Central. Então, ele vai reproduzir uma mentalidade do mercado. Conflito, aliás, o investidor mestre, uma das melhores coisas que eu acho é que não tem esse conflito de interesse. É o único do mercado que não tem patrocínio, nem vínculo, nem com banco, nem com corretora. Porque quando a gente tem banco, o pessoal liga para a gente, investe em tal coisa. Aí você já sabe, o cara vai ganhar uma comissão por conta disso. Você não tem nenhuma questão com isso. Ou seja, é o conhecimento ali sendo ofertado sem nenhum tipo de interesse. Né? Para dar um exemplo de conflito de interesse. É claro que há problema aqui. O Banco Central regula o rendimento, a rentabilidade do mercado. Né? O Banco Central trata de taxa de juros, o Banco Central trata de taxa de câmbio, da regulamentação sobre o mercado financeiro. Portanto, é o conjunto das variáveis que vão determinar, em última instância, o lucro dos bancos. Então, evidentemente, se o Banco Central tem mais autonomia, mais independência, ele pode ter mais facilidade de ser capturado pelo sistema financeiro, pelos bancos. Então, isso é um problema. Quando a gente define os mandatos e a política não pode fazer nada em relação ao mandato, a gente tem um problema. O Banco Central vira um porta-voz do mercado, né? Trazendo as questões, influenciando a política fiscal, reclamando da política fiscal, falando, não, tem que cortar mais gasto. Ou seja, é a voz do mercado empoderada numa instituição que emite a moeda. A gente falou da moeda lá atrás. Né? Que emite, no fundo, tem o poder de gestão da dívida pública, tem as reservas cambiais, faz a política cambial, faz a política monetária. Então, o Banco Central independente, a gente tem que tomar cuidado. Independente de quem?
Boa. da política, do mercado. Então, essa é uma questão fundamental. E o engraçado é que quando a gente fala independente da política, de certa forma, a gente está falando independente da população também, porque a política é eleita pela população. Né? Exatamente. Você tira a influência democrática nas escolhas que são feitas, porque, como a gente viu aqui em outro mito, são escolhas, né, que têm que ser feitas, que beneficiam mais um ou mais o outro, né? E você tira a influência democrática em cima disso. Só tirar uma dúvida que o Rafa está me falando aqui. Tem gente que fala, eu já sou membro do ICL, eu tenho direito ao investidor mestre? Não, são duas coisas diferentes. Por que são duas coisas diferentes? Eu explico. O ICL é a nossa academia, que são mais de 200 cursos sobre vários assuntos, sobre psicanálise, direito, sobre história da arte, da música, sobre Excel, tem muitos assuntos, tem até alguns cursos ali sobre investimentos e finanças, mas são só os cursos. Aqui o Investidor Mestre, além de muito material de cursos, de aprendizado, tem todo um acompanhamento, é um pessoal que te acompanha todos os dias. Então tem uma equipe toda de economistas, de atendimento, etc., para estar acompanhando todo dia, com todas as notícias que vão saindo. É uma estrutura completamente diferente, enorme, com um monte de gente, e que, tem outro, como é que se diz? Gerência, outro acompanhamento, outros profissionais, né? Empresta para alguns cursos do ICL, para alguns cursos básicos sobre finanças e investimentos, que é uma coisa legal deles terem também, mas o acompanhamento diário para vocês poderem acompanhar, seja os investimentos ou as dívidas de vocês de uma maneira mais eficiente, só no Investidor Mestre. Vai na minha dica. Tem 15 dias de garantia total. Tem 0 de risco o negócio. Volto a dizer, entra lá em qualquer Reclame Aqui da vida, vê se tem uma reclamação de alguém que tentou sair e não conseguiu. Experimenta, você não tem risco nenhum, entendeu? Vai lá, faz as aulas, você vai ver que maravilha que é, e se você gostar, tem todos esses prêmios. Faz como o João Carlos Vaz Correia, Gessé Trindade, ó Gessé, chará do nosso Gessé aqui, Eveline Georgia, Paulo Ferreira, Marcel Zanin, Alain Formage, Maria do Socorro, Youssef Matar, Ingrid Loft, Marina Spinelli, todos e todas que estão entrando hoje aqui no Investidor Mestre. Ju, eu já vou te passar a bola agora para esse, mas eu já vou botar junto para você tirar outro mito, porque a gente está falando desse mito assim, que é o Banco Central Independente é o que cuida melhor da inflação. Eu vou pedir para você complementar isso que o Pedro falou, mas também juntar com aquela história de que o seguinte, olha só, que eu esqueci de falar no último mito, né, que a gente falou que juros é o único remédio para a inflação, que a gente diz o seguinte, gente, e o cara que mora ali nos Jardins, naquela mansão, o cara que mora na cobertura, lá no Leblon ou na Avenida Beira-Mar, o cara que, enfim, trabalha naquele banco que tem milhões e milhões de reais, na verdade, ele está preocupado com isso porque a inflação é o pior imposto que tem para as pessoas mais pobres. Então, na verdade, eles estão só preocupados com isso porque eles estão muito preocupados com as pessoas mais pobres desse país. Não tem nada a ver com ele querer que o dinheiro dele renda muito. É uma preocupação social que os ricos têm nesse país, essa questão da inflação. Eu queria que você falasse um pouco também sobre isso, além de Banco Central Independente, que é um mito que não tem aqui hoje, mas eu acho que vale a pena quebrar também. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu fiquei muito interessada pelo curso Investidor Mestre também. Eu acho que só pelo áudio de Telegram e relatórios semanais já vale muito a pena, assim, né? Uma forma de ficar bastante conectado com um debate que é fundamental, né? Um tema que é fundamental. E principalmente coisas que a gente conhece que o André produz, né? O André é nosso colega, certamente recomendo. O André é um economista muito capacitado. Mas vamos lá, tem essa história... Oi, Pedro? Ele fez uma tese de doutorado sobre inflação, ele dá uma aula sobre inflação, eu vi que você mostrou. Ele fez toda uma tese comigo, que é uma pesquisa de 4 anos, sobre o tema da inflação. E debate, já que você puxou esse tema, o legal é isso, que toda semana sai dado econômico. E às vezes a gente fica meio perdido. Esse espaço que tem toda segunda-feira ao vivo com eles, volto a dizer, cara, tem banco que
Você tem que ter 20 milhões de reais investido no banco para ter um economista que fala contigo e vai ser o estagiário do economista. Aqui você pega 2 super professores, a Débora e o André, toda segunda, entendeu? Ao vivo com eles, tirando dúvidas. A Débora entende tudo de investimento, de tesouro direto. Cara, esse espaço, novamente, gente, R$ 97 por mês, é claro, eu não desmereço nenhum valor, sabe? Porque eu acho que todo valor é difícil tentar encaixar no orçamento, mas R$ 97 por mês para ter o que a gente oferece, não existe nada, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Não tem. Não tem. A gente consegue fazer isso, primeiro, porque desde o começo eu me dediquei a produzir muito material e eu mesmo produzi esse material junto com o Rafael, então a gente criou muita coisa. E segundo, que a gente tem o famoso ganho de escala. Então, tem o ICL, que também ajuda a remunerar um pouco esses profissionais, tem a estrutura do ICL Notícias, a gente vai dividindo e aí consegue fazer esse negócio num preço que, se alguém quiser imitar e fazer a mesma coisa, não vai conseguir. Vai cobrar R$1.000 por mês, como tem várias empresas que cobram mais de R$1.000 por mês, e não vai entregar esse negócio com essa qualidade. Então, e só tem um jeito da pessoa testar, entrando, como as centenas de pessoas que estão entrando aqui. Se você entrar e testar, vocês vão ver o que eu estou falando. Tem 15 dias ali, e muita gente ali que faz mestrado, que está na faculdade de economia e que usa isso tudo. E pessoas super leigas também, que estão, enfim, faz outra coisa completamente diferente na vida, entrou e se apaixonou pelo conhecimento que você pode ter ali. Mas já, eu aproveitei que a gente interrompeu, foi o Pedro, não fui eu não, tá? Vamos lá, Ju. Claro, ótimo. Veja, não sei se vocês já pararam para pensar, né? Quando eu pensei nisso a primeira vez, eu confesso que fiquei chocada, que a gente estabeleceu metas de inflação, né? Tem a meta, tem o centro da meta, tem o grau mais acima ali que pode se desviar da meta, e ouve falar, inclusive, sobre inflação e estabilidade de preço como se fosse a coisa mais importante da sociedade, né? O indicador econômico mais importante. A gente já parou para pensar que não tem, por exemplo, meta de emprego, né? Meta de crescimento econômico, meta de habitação popular, meta de correção do saneamento básico. Então, a inflação virou... estabilidade de preços, combate à inflação, virou a coisa mais importante. Parece que assim, o mandato de presidente da República, né, de ministro da Fazenda e Banco Central é para combater a inflação. Porque, claro, o Brasil ele tem uma memória inflacionária muito alta, eu acho que isso deve se levar em consideração. Mas o cenário da década de 80 e 90 é muito diferente do cenário atual, e a gente segue levando a inflação como se fosse o principal mal ou a redução da inflação como se fosse o elemento por si só mais positivo. Veja, a gente precisa levar em consideração 2 faces do problema. A inflação, que corrói o poder de compra, e o poder de compra dado pelo seu salário nominal. O que isso quer dizer? Que a inflação, como o Pedro falou, medida pelo IPCA e INPC, vai medir ali o preço de uma cesta de bens e serviços, né? E alguns custos, mas não vai medir salários. Então, por exemplo, Eduardo e Pedro, se o salário dos trabalhadores estiver crescendo acima da variação da inflação, a inflação não necessariamente é um problema. Né? Ou, por exemplo, eu reduzo a inflação aumentando o desemprego. O que eu fiz? Eu achatei ainda mais o poder de compra, porque eu reduzi ainda mais os salários. Então, a inflação precisa caminhar conjuntamente com o nível salarial. E, às vezes, a inflação é um problema muito maior para os mais ricos, principalmente para quem tem investimento e precisa se proteger, do que para os mais pobres, que não têm seus contratos exatamente indexados à inflação, principalmente quem é um trabalhador autônomo. Esse também é um evento que precisa ser levado em consideração. Então, nem sempre a inflação prejudica mais os mais pobres. Veja, nem sempre a inflação é o maior imposto sobre os mais pobres. E quando a gente cristaliza essa ideia, fica fácil esse discurso, né, inclusive de parte do setor financeiro, de que é importante manter a inflação na meta e uma meta baixa de inflação, porque isso ajuda os mais pobres. Eles não estão interessados com os mais pobres, até porque é muito seletivo o momento em que eles se importam com os mais pobres. O momento de gerar emprego, não, mas o momento de combater a inflação, sim. Só que não falam ou se esquecem de que o desconto da inflação é um dos elementos principais para descobrir o valor, né, do rendimento futuro daquilo que é aplicado. Então, quando você combate a inflação, supostamente a partir de um elemento técnico e dependente,
com taxa de juros, você pode estar reduzindo ainda mais o poder de compra da população do que se tolerado um certo nível de inflação, com mais políticas sociais, com mais crescimento econômico, com mais emprego, com mais aumento de salário. E aí, para finalizar, tem uma coisa que eu acho engraçada nessas comparações internacionais que são desprovidas de história, né? Que diz assim, o Banco Central norte-americano ele é independente e a inflação é mais baixa nos Estados Unidos. E o Banco Central no Brasil é um correio de transmissão dos governos, dos políticos, que são necessariamente perdulários, né? A política sempre como espaço do profano e o mercado como espaço do sagrado. Isso também tem muita ideologia por trás disso. Mas veja, a inflação no Brasil e na América Latina como um todo, claro que é maior do que os Estados Unidos, porque em grande medida a nossa inflação é causada por falta de dólar, é causada por desequilíbrio do balanço de pagamento. Os Estados Unidos imprimem a moeda do mundo, ou a Europa tem um sistema, uma moeda muito mais forte. Então, essa correlação não é porque é independente ou não é porque a gente está comparando países centrais com moedas fortes, ou que imprimem a moeda do mundo, que é o dólar, com países que são extremamente vulneráveis aos ciclos, né, aos fluxos internacionais de capital. Isso precisa ser muito levado em consideração. Grande parte da inflação da década de 80 era dívida externa, não era nem demanda, nem os custos de produção. Então, conhecer isso, e só um Banco Central que não só tem capacidade de conhecer essa complexidade, mas de estar ancorado nos desejos sociais, né, da vontade popular. Como o Edu falou, um Banco Central independente do Estado é independente da democracia. Nós votamos nas urnas por um projeto de mais políticas sociais, de mais emprego, de mais investimento público. Bom, se a taxa de juros está muito elevada, você anula a possibilidade de um ganho efetivo pelo lado fiscal, pelo lado dos gastos sociais. Há um conflito entre duas políticas. E há, portanto, a possibilidade de constituição inconstitucional de um quarto poder. Porque tem o executivo, tem o legislativo que são eleitos, o judiciário que fiscaliza e o Banco Central que é um poder que faz política econômica a despeito de ter sido eleito, né? E ainda, por cima, travestido dessa ideia de que ali são os técnicos, aqueles que guardam o bom saber da ciência jurídica, como se eles não fossem indivíduos da sociedade também, né, presentes numa disputa de concepções políticas que atravessa todos os indivíduos. Perfeito, Ju. E deixa eu só falar uma coisa para vocês, só para vocês gravarem na cabeça. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Em 2020 foi o ano onde, em março de 2020, estourou a pandemia, né? Assim, ela apareceu um pouco antes, mas aqui no Brasil ela estourou em março de 2020. Quando a gente chegou no final de 2020, a gente tinha quase um ano de pandemia. E aí o Banco Central ele faz um relatório, que ele faz trimestralmente, que é o relatório de inflação. Aí, em dezembro, ele fez o relatório de inflação de 2020. E em dezembro de 2020, ele coloca lá o seguinte, olha, a meta do ano que vem é 3 naquela época era 3,75%, tá? A meta do ano seguinte, a meta de 2021. Ou seja, ele tentava fazer a inflação do Brasil, o Banco Central, ele tinha esse objetivo de fazer com que a nossa inflação no ano de 2021 fosse 3,75%. Como ele já assume que não é uma ciência exata, ele fala assim, tem um intervalo aqui, 1,5% para cima, 1,5% para baixo. 1,5% para cima dá 5,25%. 1,5% para baixo dá 2,25%. Então, ele fala no relatório de inflação o seguinte, olha só, a chance que eu vejo de eu estar errado com o que eu estou fazendo e a inflação ficar abaixo de 2,25% era em torno de 20%. A chance de eu estar errado e a inflação ficar acima de 5,25%, que era o teto, é 8%. Então veja que ele, naquilo que é 100% técnico, que é a ciência exata, que ele tem todas as fórmulas mágicas para poder saber exatamente quanto que é o 27,73% que ele fica falando, ele disse que a chance dele estar errado e a inflação ficar muito baixa era mais do que o dobro da chance dele estar errado e a inflação ficar acima de 5,25%. Sabe quanto foi a inflação em 2021? 10,5%. Foi o dobro do teto. Foi o dobro do teto. Então, não só ele estava completamente errado,
como ele também estava errado para o lado que ele estava olhando, de onde vinha o susto. Imagina que tu está num lugar que tu não sabe de onde vai estar vindo o susto, mas tu tem que escolher o lado que você acha que tem mais probabilidade de estar vindo. Ele olhou para cá, veio do outro lado. Isso mostra o quão perdido... E eu não estou falando que é culpa dele. É culpa dele dizer que é técnico 100%. É culpa dele dizer que é uma ciência exata 100%, porque não é. Não é. 2021 mostrou isso. E aí, em 2021, o Brasil teve a maior inflação de todas as economias relevantes do mundo. O Brasil teve a maior inflação de todas as economias relevantes do mundo. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Não é para ser injusto em termos de criticar o que não tem que ser criticado e levar para o outro lado. Ah, se fizer o que a gente está falando, então a gente vai ter um mar, né, de... Aqui, como é que é? Mar de almirante, né? Céu de brigadeiro. Às vezes eu confundo, eu falo mar de brigadeiro, eu confundo esses negócios todos. Mas então, não é que a gente vai ter um negócio sem dificuldade, mas o que é vendido, esses mitos, o gabarito da prova, esse negócio não dá para confiar assim. Diga. Manda. Ilustrar isso que você está falando, o presidente do Banco Central americano, Alan Greenspan, que ficou um tempasso, ele dizia assim, olha, a gente define os juros meio que sentindo o gosto, ele faz uma comparação com a culinária, né, que você vai testando ali, vai vendo como é que vai ficando, é mais ou menos assim, não é um modelinho que vai definir exatamente qual é a taxa de juros, não. Isso o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, né? É claro, porque é o lance, além de ter arte, o que ele diz com isso, que para mim, com as aulas de psicanálise, né, os atos falhos, etc., ele diz o seguinte, cara, é gosto também. É gosto. Quando ele compara com a culinária, ele está falando o seguinte, é o gosto do cliente. Porque o gosto do cara mais rico, ou seja, os desejos, as vontades, as coisas que ele quer, são diferentes do gosto de quem é trabalhador. O paladar varia. O paladar varia. Entendeu? Então, qual o paladar que ele vai atender? Ele vai caprichar no sal ou vai caprichar na manteiga ali no negócio? Entendeu? Então, é isso aí. Depende de qual público que você quer agradar. Dependendo de qual público que você vai agradar, você vai puxar para um lado para o outro. E qual público que você vai agradar? Bem, se você vem da Faria Lima, se você vem dos bancos, você já sabe qual público que você vai agradar. Mito 8. Caderneta de poupança é o investimento mais seguro e acessível. Esse eu fiquei sem... Eu não fiquei com retorno aqui, mas eu acho que vocês ouviram em casa. Você ouviu, Ju? Ouviu daí? Tá ótimo. Então, beleza. Esse é repetido o tempo inteiro. Só para você ter ideia, Pedro e Ju, aí, esse é o mito que eu vou quebrar e depois passo para os dois, que é importante a gente ouvir o lado econômico da história, etc. Mas vou falar do lado aqui para você que é investidor ou investidora. E eu sei que isso toca vocês, ou a maior parte de vocês. Veja que a Ambima, que é a Associação dos Bancos e Corretoras, a Ambima, ela faz um estudo que publica, não é todo mês, mas umas 3 vezes por ano, dizendo onde é que está o dinheiro dos investidores. E ela divide os investidores em pequenos investidores, que é aquele que põe o dinheiro no Bradesco, no Itaú, no Santander, na agência de rua, né? Então é o Bradesco vermelhinho, é o Itaú laranjinha ali, né? O Banco do Brasil amarelinho, o que tem na rua mesmo. Esse é o pequeno investidor. Aí, que ele chama de varejo. Aí tem o varejo alta renda, que é o Bradesco Prime, é o Itaú Personalité, é o Banco do Brasil Estilo, né? E tem o private, que é aquele que não tem agência na rua. É aquele que fica nos prédios chiques, ali da Faria Lima, etc. Tem que ter muito dinheiro para ter no private. Os investidores private juntos têm quase 2 trilhões de reais investidos. Os investidores pequenos têm juntos também quase, um pouco menos, mas tem quase 2 trilhões de reais investidos. A diferença é que os pequenos são 110 milhões de pessoas e os grandes são 110 mil. Então, essa é a diferença, ou seja, muito menos gente tem o mesmo dinheiro do que muito mais gente. Agora, olha que curioso. Dos muito ricos, menos de 0,5% do dinheiro deles está na caderneta de poupança. Dos investidores pequenos,
50% mais ou menos, metade do dinheiro dos investidores, olha isso, Jô, está na caderneta de poupança. E por que está na caderneta de poupança? Porque existe um mito que diz o seguinte: o lugar mais seguro para você ter o dinheiro é a caderneta de poupança. Só que nem isso é verdade. Olha que loucura. Nem é o mais rentável para você que é pequeno e nem é o mais seguro. Por que não é o mais seguro? Porque quando você faz uma caderneta de poupança, preste atenção nisso que eu estou te falando, que isso é muito prático. E a ideia até do investidor mestre, disso tudo que a gente está falando, é levar coisa para o seu dia a dia, para ser muito prático no seu dia a dia. Quando você tem o dinheiro na caderneta de poupança, você está emprestando o dinheiro para o banco. O seu risco não é o governo, como as pessoas acham. O seu risco é o banco. Existe um fundo que garante até um determinado valor as aplicações em vários tipos de investimento. Um deles é a caderneta de poupança. Chama Fundo Garantidor de Crédito, FGC. Esse fundo garante até R$250 mil por CPF numa instituição. Então, significa o seguinte, que você está emprestando o seu dinheiro da poupança para o banco, o teu risco é o banco, e você tem uma proteção até R$250 mil. Só que a poupança ela vai render 0,5% ao mês, mais a taxa referencial, a TR, que é quase zero. Veja que se você aplica na dívida pública do governo, por exemplo, nos títulos do Tesouro Direto Selic, hoje esses títulos, eles remuneram 13,75% ao ano. Ele vai ter um imposto, a poupança não tem, mas a gente está falando de quase o dobro. E com muito menos risco do que a caderneta de poupança. E as pessoas não têm ideia. O risco de crédito de um título público é muito menor do que o risco da caderneta de poupança. Porque o banco pode quebrar, e se o banco quebrar, o Tesouro não vai quebrar, por causa do que a gente conversou aqui. E o Brasil tem uma maluquice que é o seguinte: quanto mais vai subindo a taxa de juros, o quanto custa para você pegar dinheiro emprestado no banco não para de subir. Né? Se vai de 5% para 10% juros, o quanto você vai lá pegar na boca do caixa, duplica o quanto vai custar o dinheiro. Se vai de 10% para 15%, sobe de novo, não para de subir. A caderneta de poupança tem limite, que é outra maluquice. Ou seja, se o juro no Brasil tiver 40%, mesmo assim, a caderneta de poupança tem o máximo que vai subir. Então, ela limita a sua rentabilidade e ela é um risco do banco, não é um risco do governo, como as pessoas imaginam. O título público ele tem muito mais liquidez. Vamos lembrar que a caderneta de poupança você só pode resgatar na data de aniversário. Senão você perde tudo que rendeu no mês. O título público você tem liquidez todos os dias. Tem o mercado com liquidez todos os dias. Rende mais e tem menos risco. Agora, por que as pessoas não sabem isso? Porque dentro desse modelo que a gente tem, onde a caderneta de poupança tem um teto do quanto pode render, ela acaba sendo uma fonte de financiamento muito barata para alguns setores da economia. E que setores da economia são esses? Por exemplo, da construção civil. Agora, esse dinheiro é um dinheiro que beneficia o trabalhador da construção civil ou é um dinheiro que beneficia o dono da construtora? Beneficia o dono da construtora. Então, existe um motivo por trás do mito de que a caderneta de poupança é o investimento mais seguro para as pessoas, né? E o investimento que o governo protege. Não é governo, é o FGC, que por acaso é privado. O FGC não é público, é privado. Tá? Segundo, não é o mais rentável. E terceiro, não é o que tem mais liquidez. Mas 50% do dinheiro das pessoas que têm pouco dinheiro investido está na caderneta de poupança. É impressionante como quando um mito pega com bom marketing, cara, ele leva, e a gente está falando de sabe quanto? Quase R$1 trilhão. Estamos falando de quase R$1 trilhão que está investindo nesse veículo de investimento porque se transformou num mito.
Impressionante, né? E é um mito que carrega um certo anacronismo. Porque se você pensar 30, 40 anos atrás, até podia fazer sentido, isso aí. Você não tinha a capacidade de diversificar. Hoje em dia, não tinha tesouro direto. Cara, o tesouro direto é uma maravilha. Você pode pegar, parcelar, uma LFT é 10 mil reais, 11 mil reais, mas você pode comprar um pedaço dela. Sabe qual o mínimo no tesouro direto para você investir? R$30. Pronto. Com R$30, você pode investir no tesouro direto. A gente está falando de uma rentabilidade de 1% ao mês, cara. Teve uma época até que a poupança, que o juros, a Selic estava tão baixa que a poupança estava dando mais do que Selic. Aí eles mudaram a regra. É isso aí. Para não migrar tudo para a poupança. Aí hoje em dia, cara, a poupança vai render menos do que uma LFT. Né? Então é isso. 1% ao mês é muita grana, né? O Brasil trabalhar com esses juros, isso é uma jabuticaba nossa, mas que a gente tem que aproveitar, a gente não tem nada a ver com isso, né? Se você tem R$1.000 e bota lá, você está rendendo R$10 você ganha. R$100.000, você tem R$1.000 por mês, que já é uma grana, né? Que complementa a renda. Então, o Tesouro Direto te dá muito mais do que isso, que poupança, certamente. E, de fato, é um mito interessante, porque a quantidade de dinheiro que tem na poupança... Pedro. Metade do dinheiro do pequeno investidor. E só se você for ver, é muito assim, é muito emblemático e sintomático isso. Cara, a proporção do dinheiro do cara muito rico é 100 vezes mais baixa na caderneta de poupança. Enquanto um tem 50%, o outro tem meio. Por quê? Por causa do acesso ao conhecimento. Então, isso é feito para sequestrar hoje em dia o dinheiro do mais pobre numa taxa muito baixa e emprestar esse dinheiro para o mais rico numa taxa subsidiada para o cara poder lucrar. Ju, eu queria passar para você, vou dar um bônus para a nossa turma, nesse finalzinho, estamos finalizando aqui, que é um bônus para você explicar para a galera, mas antes eu só dar boas-vindas. Lembra, se você embarcar aqui no Investidor Mestre para se inscrever até o final da aula, você tem acesso a todos esses bônus. É só você começar o processo. Aí pode tirar suas dúvidas todas, pode pagar com boleto, pode dividir em 2 cartões, tem uma equipe enorme aqui para ajudar vocês. A partir de quando eu tenho acesso às aulas, se eu me inscrevo? É a partir de hoje mesmo, se liquidou ali a sua inscrição, é a partir de hoje mesmo. Mas a turma toda que está aqui tira a sua dúvida. Mas só vale até o final da aula a inscrição com todos esses prêmios. Tem ali até um WhatsApp na tela, 11 94172 8439, para quem quiser tirar as dúvidas, tem um QR Code ali, ou o site edu1, algarismo 1, edu1.com.br. Bem-vindo, Paulo José, Dimas Gomes, Júlio Fonseca, Herta Gonçalves, Mônica Simeone, Adriana Rangel, José Henrique, Elson Carlos, Cassim Baracat, Carmen Bavoso, Elaine Cabral, todos e todas que estão entrando aqui, fazendo parte dessa comunidade Investidor Mestre, bem-vindos e bem-vindas. E, Ju, eu queria que você falasse de uma coisa para a gente. O que a gente está praticando, que a gente falou de inflação, falou de juros, falou de poupança e o Pedro falou desse 1% que a gente está ganhando por mês. Mas o que as pessoas ganham mesmo, né, todo mês, é a diferença entre quanto rende, o que ele tem ali aplicado, e o quanto a inflação rodou, que é o que a gente chama de juro real. Né? Porque o que acontece? Não adianta... eu tenho R$100 no banco e posso comprar um tênis que custa R$100. No ano que vem, se eu tiver 120, mas o tênis estiver valendo 120, eu não ganhei nada, porque eu consigo comprar um tênis. Eu posso perder se eu não tiver com dinheiro aplicado, porque eu vou continuar com 100 e o tênis vai subir para 120. Mas o que eu ganhei de verdade é a diferença entre o quanto rendeu o meu investimento e o quanto as coisas subiram de preço. Essa diferença a gente chama de juro real. O Brasil, Ju, como é que é a taxa de juro real do Brasil comparado com as outras economias do mundo? E como é que é a nossa inflação comparada com as outras? Só para ver se o que a gente está fazendo, em termos do juro que a gente tem no Brasil e a inflação que a gente tem no Brasil, se isso está explicado pelo que o resto do mundo está fazendo. É uma vergonha o que a gente tem de juro real. Principalmente agora que a inflação está cedendo com mais rapidez, em função principalmente do preço dos combustíveis, alimentos, enfim, outros, dólar, né, a redução da desvalorização do real e outros elementos que provavelmente o André e a Débora devem conversar no curso com mais propriedade.
a redução da inflação aumenta ainda mais quanto é o juro real. Quer dizer, quando a taxa de juros estava no início do governo Lula em 13,75%, mas a inflação estava um pouco mais elevada, fechando o ano mais ou menos em 5%, o juro real era 1%. Agora, não é só que o Banco Central não tem reduzido os juros, é que o Banco Central, ao não reduzir os juros, aumenta, é como se ele estivesse aumentando a cada reunião do Copom o juro real, porque ele está mantendo a taxa básica de juros em 13,75 num cenário de queda contínua da inflação. Então, hoje, a inflação, a taxa de juros real, ela está mais ou menos em 9,4%. É muito alto, é extremamente alto. Não ouvi, Edu. Que seria a diferença, mais ou menos, entre a taxa de juros, que é 13,75%, e uma inflação que é perto de 5%. Ou seja, essa diferença dos dois daria perto de 9%, é isso? 9,4%. E para vocês terem uma ideia, assim, né, a comparação, o segundo país que tem a maior taxa real de juros, que é o México, tem praticamente a metade da nossa. Caraca! Então, o Brasil tem uma taxa de juros real de 9,4%, enquanto o segundo colocado tem algo em torno de 4 e pouco por cento. E o restante, todos os países com níveis reais de juros muito menor. Então, o Brasil, mais uma vez, está despontando, né, no primeiro lugar. Já despontou no ranking do país que teve a maior taxa de inflação no ano de 2021, já despontou no ano, na pandemia, em que o real foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo naquele ano, e mais uma vez estamos aí no topo do mundo, não com as nossas vantagens e vocações tipicamente brasileiras, né, que poderiam fazer esse país ser um país muito mais generoso, solidário, muito mais nível de crescimento econômico, né? A gente tem mão de obra abundante, recursos, um nível ainda um pouco elevado de capacidade produtiva, mas não, a gente está figurando, infelizmente, entre os primeiros do mundo nesse nível vergonhoso com que a taxa de juros se situa não só em termos nominais, que já seria muito alto, 13,75%, mas num período em que a inflação está cedendo, ou seja, aumentando ainda mais quanto é o juro real no Brasil, aquilo que efetivamente faz diferença, o que faz com que acabe qualquer justificativa técnica, se é que sobrou alguma do passado. Hoje não existe motivo nenhum para achar que os juros precisa permanecer nesse nível para ancorar a expectativa de inflação, com todos os meses a inflação cedendo no Brasil. Maravilha, Ju. Pedro, Ju, estamos chegando aqui ao final do nosso encontro. Eu vou passar para o Pedro dar uma geral aí sobre o seu livro, sobre essa nossa aula, sobre a importância da gente derrubar esses mitos e fazer um convite também para o pessoal que vai entrar para essa aula que você vai dar com a Ju, falar um pouquinho dessa aula, lembrando a você que, poxa, é uma chance muito, muito, muito legal, e eu posso falar isso assim com muita segurança, porque quando a gente tem um grupo tão grande de pessoas que faz parte, como mais de 50 mil, você se sente seguro de falar que, assim, provavelmente você vai gostar muito do negócio, porque a maior parte das pessoas gosta muito, né? E como tem esse período de 15 dias, eu não fico com a consciência pesada de falar, vou falar isso, de repente o cara vai comprar no impulso, baixa a bola, Eduardo. Não, porque se você achar que comprou no impulso depois, você tem 15 dias para sair, entendeu? Não tem penalidade, né? Não tem nenhum pênalti ali para poder sair. Então é um negócio que realmente eu te recomendo muito a entrar, se juntar a essas centenas de pessoas que estão entrando hoje, entrar só para dar um abraço aqui para as últimas que entraram. É muita gente aqui, então aqui, ó, aqui cadê o nome das pessoas? O Antônio Odilardo, a Edilene de Menezes, o Robson da Costa, o Jorge Luiz Leme, a Daniela Adorne, o Silvano Ramos, enfim, um monte de gente entrando. Aproveita para entrar e fazer parte desse grupo. E, enfim, eu sempre falo isso, não deveria falar porque ninguém fala, mas eu acho que tinha que falar assim. Chama a galera toda para fazer junto contigo em casa, entendeu? O pessoal tenta restringir para cada um ter que comprar um ingresso para ganhar mais dinheiro. Eu quero o contrário, entendeu? Entra aí na tua casa, chama teus amigos todos para sentar junto contigo, fazer na tua casa junto contigo, chama teu pai, tua mãe, aproveita com uma inscrição. No final das contas vai sair um refresco para cada um por mês e todo mundo vai aprender o que aprenderia pagando milhares de reais numa faculdade. Não tem outro lugar para você ter
essa oportunidade que a gente oferece aqui e realmente eu indico muito que vocês entrem. Pedrão, sua mensagem final para a galera aí. Não, é uma mensagem de agradecimento, Edu. Agradecer você, a equipe do ECL, de montar essa aula super bacana com essa galera assistindo. É maravilhoso para nós, porque no fundo, a gente fez esse livro justamente para disseminar o conhecimento econômico, né? A gente acha que a economia não pode ficar com os economistas só, entendeu? Porque é uma questão política. Então, as pessoas têm que se apropriar dos temas econômicos. E esse livro, a gente está muito feliz de lançar ele, porque eu acho que a gente conseguiu chegar num lugar que a gente consegue transmitir mensagens importantes, sabe, hierarquizadas, objetivas, e a gente está conseguindo fazer isso. Acho que essa aula mostra um pouco isso, como a gente conseguiu categoricamente derrubar alguns mitos, e o livro traz a questão internacional, toda a história do capitalismo está aqui nesse livro, em 4 capítulos. A história brasileira recente também está retratada, temas conceituais e teóricos sobre economia estão no livro. Então, se você gostou do livro, tiver aí um tio, um irmão, um amigo que se interessa por economia, que tem ideias e tal, dá o livro para ele. Boa. Ele vai gostar disso. E é isso, eu queria agradecer, eu já vi aqui a repercussão nas redes sociais, está muito legal isso aqui. Se quiser acompanhar, eu tenho um site, pedrorossi.org, e Pedro L. Rossi .br ou só org? .org, pedrorossi.org, tá? que eu coloco lá meus estudos. Tem Legal. Coisa acadêmica, tem as teses, tem artigos de jornal publicados na Folha, né? Entrevista em Globo News, etc. As coisas do livro. E tem as redes sociais, Pedro L. Rossi, Twitter, Instagram, essas coisas. Tem um novo agora que eu também entrei, que eu já não sei nem o nome. Threads. Exatamente. Mas eu queria agradecer a você e a equipe do CL por receber a gente aqui nessa noite tão legal. Eu acho que isso é mó barato. Aqui, o nosso livro aqui. Bota aí, ó. Põe na tela aí o Economia livro, para a Transformação Social. Boa, muito legal, gente. E cara, a gente está falando novamente, a gente chegou a ter no pico aqui da aula 15 mil pessoas assistindo. Pô, a gente está falando de economia, de mitos, de coisas que as pessoas guardam. O legal de uma aula como essa, que sistematiza ali e populariza mesmo, né? Ou seja, dando mitos, coisas que as pessoas ouvem o tempo inteiro e quebrando de maneiras práticas, com exemplos, com charges, caricaturas e etc., é que o cara sai daqui pronto para levar isso adiante, entendeu? Para ser um agente multiplicador dessas ideias. Então, isso ou uma agente multiplicadora dessas ideias. Isso é muito, muito, muito legal. Ju, passo para você se despedir da nossa turma aqui. Só queria agradecer muito esse livro e esse encontro. Me aproxima muito da minha realização profissional. Escrever esse livro, eu que vim da economia política, da história do pensamento econômico, foi excelente, porque eu pude tratar, junto com o Pedro, de temas mais densos. A gente tratou do Marx, tratou do Keynes, do liberalismo, tratou do dinheiro, quais são as suas funções na sociedade, mas também uma coisa que me motiva muito como profissional, como militante, poder tratar desses temas que fazem muito parte das disputas políticas, né, num ano pós-eleitoral, e que o tema econômico foi tão alçado a um tema de centralidade, poder ofertar isso para as pessoas, poder aproximar as pessoas do tema da economia, socializar esses conhecimentos, esses conceitos e contribuir para que mais gente se sinta encorajado para travar esse bom debate sobre sociedade, sobre o modelo de sociedade, sobre função da economia, para quem serve. Isso me faz muito feliz. E esses espaços, tanto da produção teórica, mas dessa conversa contigo, Edu, com o Pedro, com aqui quem está nos assistindo, para mim um retorno muito importante. Eu só tenho a agradecer a noite de hoje. Maravilha. Parabéns novamente pelo seu aniversário ontem. Obrigado por você estar aqui hoje. Não sei se eu estaria em condições no dia seguinte ao meu aniversário para dar uma aula de economia. A Ju é fera mesmo.